Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está ouvindo esse podcast. Se você faz parte do nosso número de leitores negativos, saudações para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Povo de Humanas, um podcast com sérias dificuldades matemáticas, feito por professores refletindo em tempos de pandemia. E se tudo der certo, a gente vai refletir em tempos de não pandemia também, porque uma hora essa porra passa. Se não passar, meu Deus do céu. Bota essa vacininha aqui, papai. Deixa dessa. Vamos em frente, senhoras e senhores, num oferecimento de cadê? Siri Cascudo. A pizza do Siri Cascudo é sensacional. Ok, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar, como sempre, né? A gente tá sempre circulando nos seguintes assuntos: Exame Nacional do Ensino Médio, Educação, notícias aleatórias, dicas de leitura, nota de repúdio e notícias do esporte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Povo de Humanas. Como é que foi a semana de vocês? Professor Ricardo Correia, como é que foi sua semana? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de Copa e de Cruz. Minha semana foi maravilhosa, estar aqui com vocês mais uma semana é muito bom. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores... Telespectadores é quem assiste televisão, meu irmão. Ah, é? O bicho tem que sair dos anos 80, velho. E quem vê no YouTube é o quê? YouTube espectadores. Os nossos Falou pouco, mas falou telespectadores. Eu queria deixar logo do início aqui do nosso podcast os agradecimentos, abraço. É uma boa estratégia, porque eu tenho certeza que a pessoa não vai ficar até o final. Exatamente. Então mande aí os abraços. Logo no início. Abraço não, que nós estamos no novo normal, não permite. Cotovelada. Uma cotovelada para... Eu quero mandar então uma cotovelada aí pro nosso amigo Luciano Arthur, que tá movimentando o Telegram Luciano Arthur. Menino Luciano Arthur, se não fosse você, ninguém postava conteúdo no Telegram dos caras, porque os caras têm sérias dificuldades. Uma grande cotovelada pra Débora, nossa amiga também do Vestmed. Underline Vestmed. Carol Taboada, cotovelada aí, Carol Taboada, Carol Sem Salto, aquela nossa conselheira aí sobre assuntos relacionados à matemática, fica dando dica pra gente sobre matemática e outros afins. Inclusive, ela tá chateada com você, viu? Esse negócio que tu falou na semana passada aí, da live de ensinar a fazer boneca de pano, ela mandou um relatório dizendo a importância de se ensinar o artesanato às populações locais e principalmente às pessoas que não têm condições de comprar uma boneca na loja. O quanto isso afeta a economia informal nesse país. Grande cotovelada aí para Rodrigo Barreto, que eu não conheço, mas foi lá, comentou muito bem lá no nosso Instagram. Foi mesmo? Foi, pô, tá gostando do podcast, certo, tá elogiando o brasileiro. Quem mais? E Stephanie Freire também, que eu não conheço, mas deixou uma mensagem agora no YouTube lá pra gente, falando que foi muito bom o nosso podcast. Então uma cotovelada pra toda essa galera, valeu! Valeu, salve, rapaziada, salve, salve, um abraço, vamos em frente, senhoras e senhores, dessa vez. A gente vai começar dessa vez de um jeito um pouco diferente, vamos começar pelo nosso Giro de Notícias, o Povo de Humanas. Notícias. Vamos lá, o Giro de Notícias que eu trago aqui é uma reportagem que saiu no El País sobre astronomia. E diz o seguinte: por que é possível que estejamos sozinhos no universo? Existe de fato uma possibilidade hoje científica real de que a vida inteligente ela surgiu meramente pelo acaso, e como ela surgiu pelo acaso, é extremamente plausível que seja um fenômeno endêmico, algo específico do nosso microplanetinha diante do universo de uma maneira geral. O Carl Sagan, o Pale Blue Dot, o pálido ponto azul. Exatamente. Então, é possível que só nesse pálido ponto azul é que
você tenha vida inteligente. Quem nunca assistiu esse vídeo ainda, por favor. Entenda e interprete essa vida inteligente como você quiser, que está ouvindo aí o podcast. Porque a primeira coisa que eu ia dizer é isso. Vida inteligente já é uma coisa meio complicada, né? Porque talvez a prova definitiva de que existe vida inteligente em outros lugares é que nunca ninguém veio visitar a gente. Porque eles são inteligentes o suficiente para não vir para cá. Ou nós estamos assustadoramente sozinhos nesse universo, né, velho? Há controvérsia. Exatamente. Não, eu sozinhos não, prefiro porque não me existe uma recusar. série de outras formas de vida. Por exemplo? No universo. Não, no universo de uma maneira em geral. No universo de uma maneira Porque geral. a composição dos gases ela é praticamente a mesma que existe no planeta Terra, ela também passa a existir em todo o universo. Certo. Mas a concentração, a evolução foi o que determinou o surgimento da nossa espécie e transformar essa espécie em espécie dominante hoje no planeta. Então, por isso que é algo extremamente sutil, endêmico e algo que pode ser considerado um elemento único. Um elemento que não aconteceu dessa mesma razão, ordem e proporção em outros planetas que estão distribuídos no universo. Não delira. Atenção, classe. Hoje temos uma nova. Não delira. Não patina no omelete. Aí, rapaziada, me recuso a acreditar que estamos sozinhos. As pessoas sempre vão querer se agarrar a uma coisa. É muito louco isso, né? Mas isso- Elas sempre vão querer se agarrar a uma parada assim, né, Xaxé? Mas Elas isso, vão querer... isso filosoficamente, inclusive, é complexo da gente pensar, né? Porque vários e vários filósofos falam sobre o complexo da finitude da vida, de se nós estamos aqui sozinhos ou não, se nós somos senhores do nosso próprio destino e ter um determinismo ou não. Eu sei que não tem a ver diretamente com o tema, mas é algo que incomoda o ser humano, você ter a sua vida algo tão simples. É isso que eu queria dizer. Que é o início, meio e fim. É tão simples. Início, meio e fim, pode ser que estejamos sozinhos, pode ser provado pela ciência ou não, mas é algo, é um tema tão complexo que vários e vários debates surgem e meio que entendi o que o Tainan quis dizer. Não quis dizer, eu não quis difícil. dizer nenhum fato, não. O que eu quis dizer é o seguinte: o ser humano ele vai viver nessa perspectiva da crença. Deve ser aterrador para as pessoas ouvirem essa notícia. Para mim, tanto faz como tanto fez. Pra mim não muda nada. Não muda nada. Mas, de toda forma, o sujeito deve dizer assim: não, pô, nós não estamos sós. Você tem não sei quantos bilhões de estrelas, não é possível que nós estejamos sós. O universo é muito vasto, nós não estamos sós. Estar só causa medo nas pessoas. A perspectiva da finitude que a filosofia cita. Mas mandem aí outras notícias pra gente comentar, vamos em frente. Eu acho que faltou sensibilidade da mesa em reconhecer o peso dessa notícia, especialmente vendo do Ricardo, pô. O filme favorito do cara é ET, pô. É, O cara isso aí. chegou aqui dizendo que a gente tá sozinho, não existe possibilidade de contato com extraterrestre. Eu tô me desconstruindo. Ô louco, eu fiquei mal agora. Você é um macho desconstruído. Ricardo desconstruidão aqui ao vivo. Desconstruidão. Minha gente, me deem notícias. Xanxão, você quer dar outra notícia aí pra nós? Mande ver. Eu tava lendo uma matéria muito interessante. Ela é um pouco antiga, é de alguns meses atrás, de 23 de fevereiro, lá da BBC. Não sei se chegaram a ver, mas eu trouxe aqui pra gente poder comentar. Recebi em um grupo de professores de filosofia, que é de uma escritora, de jornalista espanhola chamada Marta Perano, que ela tem uma pesquisa, ela faz um estudo sobre como a gente desperdiça o tempo e como a tecnologia acaba controlando os indivíduos. É uma das diversas pesquisas que tem sobre esse tema, e ela cita o seguinte, abre aspas: há um usuário novo, uma notícia nova, um novo recurso. Alguém faz algo, publicou algo, enviou uma foto de algo, rotulou algo. Você tem 5 mensagens, 20 curtidas, 12 comentários, 8 retweets. As pessoas que você segue, seguem esta conta, estão falando sobre este tópico, lendo este livro, assistindo a este vídeo, usando este boneco, comendo essa tigela, enfim. O que ela está querendo dizer aqui, ela tem um conceito muito interessante de economia da atenção, de que o uso das tecnologias, das redes sociais, faz com que a gente consuma tanto o mundo lá fora e acaba fazendo com que cada vez mais a gente retroceda e não utilize o mundo fora das redes sociais. E ela faz também uma associação com o uso da inteligência, de que enquanto os seres humanos estão cada vez mais ela não usa esse termo, sou eu que estou usando, se idiotizando ou sendo alienados pelas redes sociais, as grandes mentes brilhantes, elas estão sendo apropriadas e cada vez mais utilizadas pelas classes dominantes para dominar ainda mais, porque são essas mentes brilhantes que criam esses recursos de dominação. Então, uma pesquisa muito interessante, essa entrevista aqui na BBC, vale muito a pena ler. E eu queria, assim, até em época de pandemia, que a gente está imerso nas redes sociais, imerso na internet, eu queria saber até um pouco de vocês, como é que vocês estão lidando com essa situação de dar aula e depois estar na rede social. Cara, Eu particularmente, o dia de sábado é o dia que eu me desconecto. Eu acho que sábado eu só converso com o Jorge e com o Ricardo para resolver uma coisa ou outra. Eu não consigo me desconectar mais. Eu coloquei um dispositivo no meu celular, no meu smartphone,
E porque teve um dia que eu fui ver, por curiosidade, como é que estava o funcionamento do meu smartphone, e ele apresenta quantas horas eu passo em cada rede social. É, Meu irmão, meu não faz isso não, o cara fica depressivo. Teve um cara. dia que eu passei 10 horas no Instagram. Bicho. E fazendo nada, né? Só 10 horas no Instagram. Eu não sei como eu passei Só 10 horas rolando, no Instagram. vendo gente feliz e corpo Irmão, bonito. o tempo consigo. já é uma parada subjetiva. Quando o smartphone e as tecnologias começam a controlar, a gente fica louco. Porque a gente vai medir o tempo pela quantidade que a gente passa em rede social. Porque meu smartphone já me deixa triste todo dia, né? Quando Nem, você bota não. assim, 6 horas pra despertar, ele diz, falta 5 horas e 45 minutos pra você acordar. Não, agora o meu celular, ele me avisa quando tem 5 horas de uso de alguma rede social, ele me avisa e eu paro e desligo. Isso é interessantíssimo, mas outra coisa sobre... A desconexão é uma parada muito Eu difícil. não consigo desconectar, velho. É. Chegou uma hora que eu tava Somos acreditando dois, que eu tava Jajão. virando um software. Eu tô virando um programa de computador. Porque Somos dois. tudo meu tá mediado por tela. Toda a minha relação com os outros, todo o trabalho em casa, Pesquisa. pesquisa, a minha ideia de lazer, ela tá associada ao uso de redes sociais. Isso já tá provado que rede social não é lazer, é trabalho não remunerado. Você tá trabalhando pro Facebook, você tá trabalhando pro Instagram, vendendo... Você fornece conteúdo a partir de cliques Você e fornece direcionamento para conteúdo, alimentar o consome algoritmo. também ela, conteúdo, ela né? falando É. como algumas Não, plataformas... mas o padrão de cliques que você desenha na rede social, ele é usado basicamente para a máquina de automação da publicidade. Ela falando como essas redes de filme, de streaming, elas funcionam, né? Dizendo assim, ela faz um estudo sobre quanto você consome de uma determinada série. Por isso que para eles é interessante que você maratone série. Então, por exemplo, se você aguenta 4 séries em uma determinada hora e depois você vai dormir, ou fica muito tempo desligado. Eles já fazem um estudo sobre isso para que na próxima série eles consigam fazer algo mais interessante na quinta e no sexto episódio para chamar a sua atenção e você não ir dormir. Bom, para as Consumir pessoas que mais. não entendem como funcionam as redes sociais nesse sentido de mapeamento do comportamento do indivíduo, eu sempre faço uma analogia que eu acho que funciona para entender. Quando você vai na farmácia, o cara não pede seu CPF, ele pede se você quer o CPF na nota e ele pede o seu CPF para dar o possível desconto. Vocês sabem para que é aquilo, né? Aquilo é um enorme cadastro gigantesco que monitora quais remédios estão sendo vendidos e o seu padrão de consumo de medicamentos. Com essas informações, a indústria farmacêutica conversa com as redes de farmácia e incentiva propaganda de remédio e diminui ou aumenta a produção. Agora imagine que nas redes sociais você está fornecendo o seu CPF, entre aspas, o tempo todo. Não só quando você diz ele. Quando você liga o Instagram, você está fornecendo seu CPF o tempo todo. Se você quiser entender isso, o Instagram é uma rede social muito perversa nesse sentido, assim. Ele mapeia você constantemente e faz uma leitura de você que nem talvez você saiba. Se você botar agora na caixa de pesquisa do Instagram e ver qual é o IGTV e qual é as imagens que são fornecidas a você, aquilo é a leitura que o Instagram faz de você, que o algoritmo do Instagram faz de você. Eu lembrei do Byung-Chul Han, velho, que é esse filósofo modinha e tal, o sul-coreano Eu acho radicado ele na Alemanha. legal. Eu acho ele um modinha legal. Não, mas tem vários modinhos legais. Eu acho o Bauman um modinha legal. Eu li Bauman todo e li o Byung-Chul Han recentemente para debater umas coisas com o Jorjão durante a aula e tal. E o Byung-Chul Han cita o conceito o Jorjão que sabe falar melhor que eu, binge-watching. Assistir compulsivamente. Assistir compulsivamente. O binge-watching é você se comportar como um operário, só que você é um operário da produção de conteúdo digital. Consumo de Do conteúdo. consumo de conteúdo digital, da produção e do consumo, né? Mais do consumo. Imagine o seguinte, a simples ideia de você maratonear uma série, a necessidade de você maratonear uma série já mostra que você não está se divertindo com a série, você está trabalhando para a série. É quase obrigado, né? Você não pode ficar fora do negócio. Você se comporta como um operário, só que no Netflix. Você tem uma meta para bater, você tem um conteúdo para produzir ali. E aí, as listas que os caras fazem... A verdade é que as redes sociais, elas têm uma relação meio parasitária com os indivíduos. Entendeu? Elas não são feitas para educar nem para informar, elas são máquinas gigantescas de publicidade. Tem diversas coisas ali inseridas. Primeiro, dá voz a uma série de pessoas, cria-se uma ideia de pertencimento ao indivíduo. Às vezes você não faz parte de nenhum grupo na sua vida fora da rede social, mas dentro do Twitter, lá você faz. Isso, Xancha, porque a gente está falando da web que a gente conhece, desculpa de interromper. A gente está falando da web que a gente conhece, porque ainda tem o submundo da internet, que a gente vive na ponta do iceberg. Né? E fora que tem um negócio de improviso muito grande que ela trata nessa entrevista, que eu achei bem legal, que você entra no Twitter e você não sabe o que pode acontecer lá. Você pode, em 20 minutos, retweetar uma coisa e não dá em nada, e você querer ficar chamando a atenção das pessoas. Você pode fazer um Twitter que chama a atenção de uma galera e você pode irritar, né? Irritar, que chama. O boom dos últimos 20 minutos. Então tem sempre essa ideia do imprevisível, do que pode acontecer, que motiva cada vez mais o consumo dessas redes sociais. Todo mundo tem os seus 280 caracteres de fama, né, Jorjão? Eu acho interessante essa relação de consumo e produção de conteúdo, especialmente quando a gente vê essas quantidades de dicas de leitura.
Isso é meio que uma autocrítica do programa, uma autocrítica pessoal, mas eu observo muitos alunos em determinados momentos pedindo dicas. E quando você começou a falar da pesquisadora, eu estou lendo esse livro, eu estou vendo essa série, chega uma hora que o cara acumula tanta dica de leitura, mas não lê nada. Às vezes acontece comigo. Por causa deste consumo, por causa desta relação com a rede, tá ligado? O cara sabe, eu tenho que assistir essas séries, eu tenho que assistir esses filmes, eu tenho que ler esses livros. Mas no final das contas, o cara passa 10 horas por dia no Instagram e acaba não consumindo nada. E fica mal. E fica mal. Aí tem essa coisa. O Ricardo falou uma coisa agora que o Manuel Castells fala, que é um estado de excitação seguido de um estado de disforia, que é a bad que dá quando você percebe que você usou pra cacete a rede social e não fez porra nenhuma. É muito próximo da bad vibe do entorpecente. É muito próximo. Você passa 5 horas seguidas no YouTube aqui, daqui a pouco você olha e faz. Não fiz nada hoje. Rapaz, eu não sei que o único entorpecente que eu já usei na minha vida, ele é bem pequenininho, não dá pra você usar mais do que um. É Yakult. Yakult? É verdade, se tomar O entorpecente, Yakult? Não pode quê? tomar mais de um Yakult? Bicho, não, pode não, pô, tá doido, tá faz maluco, mal. cara. Aquela é a quantidade Lactobacilo certa vivo? de lactobacilo vivo que você precisa pra se manter vivo junto com eles. Meu irmão, eu tomo uma caixinha daquele negócio. Pô, Mas hoje tem Yakult grandão, pô. mas não tomo de pode um litro, não, mas é que você aquilo não ali vai é pra tomar no tomar no família. guti-guti, Não, que aquilo não ali é pra dá, família. Você tá maluco, É pra velho? tomar um shotzinho e fazer pá. Que shotzinho? Que mané shotzinho? Eu tomo ele traça. Ah, Ricardo. Não Ó, é, cara. Yakult, quando você é pequeno, é o que prova quem é seu amigo ou quem não é. Por quê? Porque se você abrir um Yakult e alguém pedir, velho, é porque ele não é seu amigo, ele só quer te lascar, velho. Porque um Yakult não se divide com ninguém. Yakult é a dose individual, pô. Exatamente. Foi calculado pela Bicho, Associação eu tenho- Internacional de Vocês Intestinologia. estão me colocando medo pra tomar Yakult. Não, pô, a Associação Internacional de Intestinologia diz que aquela quantidade A diária Associação Internacional de quê? por intestinologia. E ela traz muita verdade. Associação Internacional... É Ô, uma- Ricardo, é a vamos AI, voltar- quer que eu sou- É Não, uma vamos das voltar a associações. falar de geografia É aqui uma das nessa porra. associações mais Não, sérias que peraí, tem. irmão. Rompeu com a MS. Rompeu com a MS. Rompeu com a MS, Gente, a gente tá associação... inventando tudo isso, viu? Só pra... Eu acho que a gente não devia O podcast Povo de Humanas é patrocinado pela Associação Internacional de Intestinologia. A Associação Internacional de Intestinologia adverte uma dose de lactobacilos vivos o por dia é o Jorge suficiente. inventou, E o Jorge chegou num ponto interessante. Ele inventou um órgão científico para defender o ponto de Isso é vista maneiro de dele. professor. Sim, rapaz, vocês querem falar sobre essa história da Naja aí? Se alguém der a notícia da Naja aí, porque o Ricardo ele já filiou a Naja no partidão. Então, falou para todo mundo. Ele disse: é isso aí, camarada Naja. Jorgeão, você tem sua notícia para dar? Deixa eu Cara, marcar. a Naja foi um fato... Aí ele vai falar, Não, eu não vai. vou falar da Naja, mas tem que contextualizar a Naja, né? Qual é a sua notícia? João, vamos marcar. Vamos Deus marcar. não dá asa à cobra, vai ficar uma cobra voando aí no Vamos meio? marcar, marque 3. Jorgeão, sua notícia, meu amigo. No giro de atualidades de hoje, senhoras e senhores, o Caba Sagaz e Cascudo, direto do Andaraí, traz pra vocês uma notícia do portal O Eco, que diz assim: o ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD Rio Grande do Norte, disse que na Amazônia nós temos 87% de Mata Atlântica e 13% de queimadas. É verdade, eu confirmo, já Certíssimo. foi lá. Geografia, geografia é comigo mesmo. Pode deixar que eu explico. Não vai falar porra nenhuma, não. Não vou, não. Isso, inclusive, é uma coisa, um fato nítido, levando em consideração que a Amazônia é uma floresta equatorial que fica muito perto dos Lençóis Maranhenses. Esse cara é do Equador. Então, aí é isso que eu ia dizer, que faz fronteira com o Equador. Ah. Porque o meu conhecimento ele é o mesmo do ministro das Telecomunicações. Inclusive, a capital Entendeu? de Equador nunca mudou. Qual é a capital do Equador? Quito. Ricardo, você vai dar aula de geografia agora, meu filho, para explicar o cara, ou você vai... Não, mas isso ou você não- tá cansado de alguma declaração merda de algum ministro? Isso não é, isso meu não é filho, se geografia. É legal que toda semana eu tenho que vir aqui e explicar o que os ministros falam, né? Puta que pariu, porque os ministros eles manjam de geografia pra caralho. O Ricardo é o nosso Paulo Guedes da geografia. É o Paulo Guedes da geografia. Tá aqui, Consulta o Paulo Guedes. Que isso, cara. Porque vai ser outro podcast. Eu vou pedir aos ministros, por favor, que parem de falar merda geográfica pro Ricardo não ter que ficar explicando meia hora. Semana movimentadíssima pra Semana geografia. movimentadíssima Essa semana pra foi muito geografia. movimentada. Outra semana, por favor, Ricardo, sua declaração aí. Essa não precisa explicar, Não, meu rapidinho. irmão. Pelo amor O de fato Deus. não é nem... Eu não tô surpreso de ser 87% de Mata Atlântica. Sim, você tá surpreso de quê? Beleza, é um erro comum. O fato foi que ele falou assim... Não, abertamente. Jorjão, não é um erro comum confundir a floresta amazônica com a Mata Atlântica. É tipo rotação e É translação. tipo ó, rotação e Eu translação. não vou julgar, eu já errei também. Ah, você me julga no podcast e não vai julgar o ministro. O ministro é burro mesmo. Ah, diferente, aqui é luta de classes, pô. O ministro é só ressentimento. Ricardo, por favor. Mas tipo, o fato foi que ele assumiu que 13% é queimada. É. Ele disse que 13% da maior extensão florestal do universo conhecido, porque não basta só ser do planeta, só tem floresta conhecida aqui na Terra, Sim. é queimada, porra. Pois é. Inclusive demitiu aí a diretora do INPE, não foi?
Foi. Foi exonerada. Vamos lá. Vamos lá. Na literatura internacional, consideram floresta úmida todas essas florestas heterogêneas com uma grande capacidade de retenção de umidade, ombrófilas densas, como a Mata Atlântica e como a floresta amazônica. Porém, em termos de estrutura, de porte, de paisagem fitogeográfica, elas são completamente distintas. Então, por conta disso, nós fazemos uma separação entre o que é a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical úmida, e do que é a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial super úmida. E isso vai fazer uma composição de folhagens distintas, isso vai fazer uma composição de troncos, de galhos, As de uma duas maneira diferente. hiper-desmatadas, mas a Mata Atlântica é quase extinta, não é isso? A floresta de Mata Atlântica, 85% da população brasileira está inserida sobre ela. E já foi. Então, assim, ela já foi, basicamente 95% dela já foi embora. Essa então visão você que a gente teria tem, eu alguns vou interromper remanescentes. você para lembrar uma coisa. Quem está nos ouvindo agora, a visão que você tem de floresta, ela provavelmente é errada, porque a gente pensa, por exemplo, Ricardo, que praia e litoral do Nordeste do Brasil era coqueiro o tempo todo. Não, coqueiro é uma espécie exótica. Que foi trazida, não é Exato. isso? Aí o cara pensa em praia, você pensa em coqueiro, mas era o quê? Era Mata Atlântica. Porque você tem uma série de ecossistemas dentro do bioma de Mata Atlântica. Então, Restinga é Mata Atlântica, Mangue é Mata Atlântica, Floresta Amazônica é Floresta Amazônica. Então, não existe uma comunicação entre elas. A Floresta Amazônica não sabe o que é ser Mata Atlântica, a Mata Atlântica não sabe o que é ser uma Floresta Amazônica. Então, por isso, ele não deveria misturar as coisas, porque são biomas completamente distintos. Em relação ao desmatamento, que na verdade isso também é feito muito mais para confundir as pessoas do que propriamente para mostrar um conhecimento dele, então talvez essa ideia dele passar de que 85% é Mata Atlântica e 13% é queimado, ou sei lá eu como é que ele foi, é muito mais para confundir as pessoas do que propriamente uma ignorância. É aquela do velha ministro. tentativa de justificar o injustificável, né? Exato. Ou mais um ministro falando bosta. É desviar a atenção. É desviar a atenção. O desmatamento da Amazônia acontece pela borda, porque é uma floresta muito densa. Inclusive foi até uma dificuldade dos espanhóis no processo de colonização na América do Sul, a ocupação na porção mais a oeste do Tratado de Tordesilhas, em função dessa floresta. Essa floresta, ela dificilmente consegue ser transpassada quando você está no meio dela. Ela não queima no meio dela. E o Bolsonaro virou e usou essa frase: não, a floresta amazônica não queima porque ela é úmida. Ele descaracterizou essa frase. Ela está correta. Por quê? Numa floresta super úmida, se você está na área preservada, você abre uma garrafa de 1 litro de álcool, joga na floresta, taca fogo, vai queimar o álcool, vai entrar em combustão o álcool, mas a floresta em si, esse incêndio não vai propagar devido à grande concentração de umidade. Então você teria uma coisa na borda da floresta que é o chamado efeito de borda. Esse efeito de borda é, na região onde você tem a fronteira entre a produção agrícola e a floresta, a taxa de radiação solar consegue penetrar na floresta, a partir daí evapora essa umidade, então ela nessa mancha, nessa borda, ela fica mais ressecada. Então ela taca fogo. E aí consegue pegar fogo. Essa parte que está ressecada na borda. Então por isso que o desmatamento ele sempre acontece da borda para o centro da floresta e nunca o contrário. 90% do desmatamento da Amazônia na atualidade estão concentradas em 2 estados, Mato Grosso e Pará. Então, se você fiscaliza apenas 2 estados da federação, você elimina praticamente com o desmatamento de toda a floresta. Mas O problema é que não existe um interesse no fim desse desmatamento e se coloca que a Amazônia é muito grande, que tem dificuldade da gente fiscalizar esse Isso é desmatamento. mentira, porque já tem, inclusive, é de acesso público. Eu que sou professor de português sei isso. Se você for aí, você vê as imagens de satélite de onde está exatamente o desmatamento. Pronto, e aí agora estão querendo desconsiderar essas imagens de satélite, falando que usa na versão fotografias aéreas, que usam lentes olho de gato e tal, para parecer que estão mais distantes, para parecer que a queimada ela é muito grande, que não é. Ou seja, novamente, colocam em xeque o conhecimento científico, colocam em xeque as instituições que apresentam os dados. Então, por isso que a gente não tem dados suficientes sobre as mortes em relação à pandemia, nós não temos dados o suficiente sobre o desmatamento da Amazônia, e isso está afetando diretamente não só a população brasileira, mas a economia brasileira também. Jorge? Sobre pandemia, acredita-se que a próxima pandemia pode vir da Amazônia.
E a comunidade científica está surpresa como a última pandemia não surgiu da Amazônia. Porque esse avanço do desmatamento faz com que a humanidade entre em contato com espécies, animais e vegetais nunca antes conhecidas. E nós só conhecemos 0,1% das espécies de vírus que existem. Então, a fronteira humana entrando na natureza faz com que a gente entre em contato com a biodiversidade nunca antes vista e com a possibilidade de novos micro-organismos e uma letalidade potencialmente mais alta do que o Covid-19. Então, o desmatamento, essa falta de investigação, esse ofuscamento de dados, ele também é uma questão de saúde pública. Ele é uma questão de segurança pública, é uma questão de economia. A gente estava vendo a fumaça da Amazônia no início do ano, antes da pandemia, aquela fumaça cobrindo a América do Sul, chegando até São Paulo, fazendo com que o dia virasse noite. E aí choca as pessoas, né, quando chega em São Paulo. Aí quando chega em São Paulo, quando chega no Sudeste. Mas Roraima, qualquer coisa que acontece no Brasil, qualquer coisa que acontece no Brasil só sensibiliza quando chega no Sudeste. Pois é. Se não chegar no Sudeste, o norte do Brasil... Chega no Sudeste depende do Sudeste. Vamos chegar no Sudeste Vamos lembrar. O norte do Brasil é uma espécie de mistério para o resto do Brasil. O norte e o nordeste, Tainão. Vamos lembrar aí o que aconteceu no litoral do Nordeste, aquele banho de óleo. Derramamento de óleo. Até hoje a UFOL tem uma pesquisa interessantíssima, feita cerca de 1 ano depois, com os rejeitos de óleo que acabaram sobrando, comparando. Quando eu saí do Rio de Janeiro para vir morar aqui, e os meus amigos periféricos e tal, dali, né, do bairro, da favela, eles lá comemorando comigo, um deles chegou para mim e falou o seguinte: mas você tá indo para onde mesmo? Eu falei: eu tô indo para Arapiraca, que fica no Agreste Alagoano. Ele virou para mim e falou: mas lá eles não têm água, eles querem universidade para quê? Então, essa é a visão popular que a gente acaba tendo lá no Sudeste, de quem tem instrução, de quem não tem e tal. A visão popular é de que o Nordeste ele é cercado por seca, por miséria e pela fome. Durante cerca de 1 ano. Se você olha, a nossa visão também sobre o continente africano não fica muito longe disso, não. Tem gente que não sabe que a África é um continente e pensa que é um país. Exatamente. Tem gente aqui no Brasil que acha que a África é um local extremamente selvagem. É aquela savana com um menino prestes a ser comido por um Aí a gente tá urubu. tocando num ponto interessante, que é a visão que o mundo tem do continente africano, porque essa... Mas é a mesma que o Sudeste tem em relação ao Nordeste. Sim, claro. Tem gente que não sabe, por exemplo, na África tem o Swahili, que é uma língua que é falada por 40 milhões de pessoas, e as pessoas não imaginam o que é aquilo, não imaginam o que é um idioma que é falado só naquele continente. E só tem a segunda África. fábrica da BMW. Sim. Só tem uma fábrica da BMW na Alemanha e outra na África do Sul. É interessante perceber isso, assim, como as pessoas elas desconhecem. Eu tive casa 1 ano e pouco, aqui e em São Paulo ao mesmo tempo. E Ivana foi fazer um espetáculo lá e tal. Numa festa de publicitários, uma criatura se aproxima de mim e faz: "Você é de Maceió, né?" Eu disse: "Sou." Ela: "Nossa, você nem parece nordestino." Essa foi a frase. A visão que a criatura tinha de nordestino... Nesse momento me veio tantas respostas aqui na mente pra dar... Pra dar ela, né? Tipo, aí eu dei uma que eu não posso falar no podcast, assim, porque... É o podcast da família brasileira. É o podcast da família brasileira, mas a visão que muita gente tem do nordestino ainda, isso é um fato, e eu não gosto... Primeiro, é bom deixar claro que eu não gosto nem de falar nordestino, porque são 9 estados. Tem isso também, né? Tem da isso língua. Também. O sotaque nordestino é tão bonito. O sotaque nordestino, não existe sotaque nordestino. Eu sou totalmente, tanto linguisticamente, assim, pessoalmente, inclusive, eu não tenho orgulho de ser nordestino, porque para mim a ideia de nordestino, ela foi plantada por quem não é do Nordeste. Entendeu a lógica? Isso tem muito a ver, muito dessa folclorização, tem a ver com o sucesso literário de Euclides da Cunha, com a publicação em folhetim, em jornais do Rio de Janeiro, sobre a Guerra de Canudos. E Euclides da Cunha, ele faz a princípio essa imagem, só que as pessoas sempre leram Euclides da Cunha errado. Primeiro elas não entendem que Euclides da Cunha fala de os sertões, que são os grandes interiores do Brasil. E aí tem essa visão mesmo do Nordeste do Brasil, né? Essa visão do que é ser nordestino, do que é ser africano, por exemplo. Uhum. As pessoas não entendem. E não entendem, por exemplo, Cabo Verde, que fala português, que é uma ilha africana. Cabo Verde é África. Aí as pessoas não entendem. Não entendem, por exemplo, o desenvolvimento de regiões como a África do Sul, que o Ricardo citou agora. Mas não entendem porque é feito para não entender mesmo. Entender a diversidade e a pluralidade Inclusive absurdo. A burguesia alagoana, que nós estamos aqui em Alagoas, mas a burguesia alagoana ela só não tem preconceito com nordestinos porque ela é daqui. Porque todos os outros preconceitos ela tem.
Então ela imita muito o que é praticado no Sudeste. Ela imita muito os erros. Então eu tô vendo essa semana aí a galera toda querendo que os bares aqui comecem já a abrir também para reproduzir o erro que acontece por conta da burguesia do Sudeste. Então viu na televisão, achou bonitinho a galera que vai de encontro às leis, a galera que pode romper as leis, então quer fazer e reproduzir isso aqui. Então essa elite daqui também, ela só não é contra os nordestinos porque ela faz parte desse recorte regional. Mas se pudesse não ser, também não seria. Eu deixo aí o convite. Tanto é que o o governador daqui, quando tem problema de saúde, vai se tratar em São Paulo. Exato. O governador daqui deveria pegar os recursos e colocar à disposição da sua saúde pública, da sua população, e usar e mostrar que a sua gestão é boa. Olha como é que a minha gestão é boa. Eu vou usar o hospital público daqui do estado, porque eu sou o gestor. Então eu tenho que usar o que é meu. O prefeito de Manaus, ele foi se tratar de coronavírus em São Paulo também. Bom, de toda forma, fica aí a dica para conhecer o Brasil, não é isso, minha gente? Descolonizem o seu pensamento. Descolonizar seu pensamento e não viver na sua cidade como quem vive numa pousada. Conhecer a história. E aí fica o salve aqui para Débora, nossa querida Débora, que tem um canal que é os Caetés. Um canal no YouTube onde ela fez um canal para falar da história de Alagoas e o primeiro vídeo dela é sensacional. E aí fica aqui já a indicação pra galera conhecer a história. Já acabou com a minha dica do seu próprio local. Cultural. Acabei olhou com essa cara, né? Então, muito bom, muito bom. Mas aí conhecer a história de onde você vive, velho. Conhecer a história que cria identidade. Esse é um ponto importante. Mais alguma notícia ou podemos partir para o próximo assunto? Avança. Podemos partir. Mas eu queria falar da Naja. Se você não entendeu o que é a Naja, eu vou explicar o que é a Naja. A Naja é aquele amigo, aquela sua amiga falsa que lhe pica e envenena. Rapaz, nesse caso aí não foi amiga falsa, Meu irmão, o negócio é o seguinte, o garotão... Vou resumir a parada, Ricardo, se eu tiver errado, me corrija, Jorjão, você que o Ricardo é especialista em Naja. Ricardo eu não sabia disso. Jorjão, me corrija se eu tiver errado. O garotão foi aquela resolveu... menina que ficou com o Neymar, não, né? Não foi. Aí Gila. O que acontece? O garotão criava uma Naja. Entendeu? Uma Naja. Você tá ligado? Uma Naja. Não, o garotão não criava uma Naja. É uma anaconda. Primeiro, não era um garotão e ele não criava uma Naja. Um traficante. De animais silvestres. Não tem outro nome. Um traficante de animal silvestre. Mas que bateu numa rede de tráfico de animais, tinha até evidente tubarão. Vocês querem contar a história do começo, vocês estão atrapalhando o povo do podcast. É que nem minha mãe diz, é uma demora. Não, é que tu tá cheio de dedo aí pra falar, falando que é o garotão. Então, o garotão não, um traficante. O sujeito criava a Naja picou ele entrou em coma. Ele era um estudante. Um traficante foi picado por uma cobra. É assim que tem que ser tratada a notícia, O traficante de animais silvestres. Isso. Foi picado pela Naja, entrou em coma lá em Brasília. Isso. Beleza? Aí a primeira pergunta que a galera fez: como diabos uma Naja veio parar em Brasília? A segunda pergunta que eu faço: bandido bom é bandido morto? Que é isso, porra? Tem que perguntar a Naja pra ela responder. Não foi ela. Ela só joga o veneno. Quem mata é Deus. Eu não compacto com isso. Então, minha gente, aí a Naja fugiu. Não. A Naja não fugiu, não. A Naja pegou um avião e voltou pra Vamos botar o pingo nas cobras aqui. Vamos botar o pingo na cobra. Não, foi levada. A Naja foi abandonada por um comparsa do traficante. Cadê a família Bolsonaro nessa hora? Atrás de um hospital. Não existe antídoto para Naja, porque não existe essa cobra no Brasil. Existe, então produzir o soro antiofídico é difícil. Não, acharam no Butantan. No Butantan só tinha um pouco, porque o Butantan estuda esse tipo de cobra também. Exato. E tinha um pouco do soro. Tinha um pouco. Imagina uma cobra atrás do hospital. Atrás do hospital, uma cobra extremamente venenosa. Isso é um crime contra a segurança pública. Quando você falou, agora imagine um ninho de cobra. Aí eu pensei logo na Assembleia Legislativa. Peraí, como é um crime de terrorismo. Então, aí descobriram a rede de tráfico de animais silvestres a partir da Naja. Nos condomínios luxuosos de Brasília. Exato. E aí, agora, a primeira-dama, em vez de poder criar essa cobra, porque... Por que ela não adotou a cobra? Eu também achei estranho. Só o Augusto Bolsonaro. Por que ela adotou o cachorro e não adotou a cobra? Tem que adotar a Naja, velho. Exato, fazer carinho. A Naja tá aí abandonada, velho. Eu não vi nenhum vídeo de nenhum filho do presidente no Instagram falando sobre a Naja. Vem cá com a cobrinha, quando ele dá um abraço, abandonar. Aí eu vi a notícia, acharam um tubarão. Não, meu amigo, você não achou um tubarão. Acharam o tubarão? Parece que o tubarão tava no semáforo. Aí eu vi de relance a foto do aquário que o tubarão tava. E é óbvio. É um puta de um aquário. Um tubarão não vai ficar naquele saquinho de Coca-Cola que você pega da tia da cantina.
Aquele saquinho de Não Coca-Cola. tem mais aquilo, O não. tubarão né? tem que ter um aquário robusto. Não, o tubarão tem que ter um mini-mar pra ele, né, meu irmão? Não, Um puta o de um aquário tubarão, monstruoso. ele tem que estar no oceano. gente. É, Porra, isso que eu acabou. tô- Não, aí você Quer não... ver tubarão? É Mergulha. óbvio, você lá, não vai mergulha com encontrar, ele, você não vai encontrar um aquário para um tubarão na casa de um trabalhador, numa casa simples. Isso é um negócio que envolve uma quantia de dinheiro surreal, é uma rede grande de tráfego. Isso, meu irmão. E é por isso que em outro num ponto podcast eu já interessante. falei do perigo que são os condomínios fechados nesse país. Tá louco. Esses condomínios Não. fechados, eles fazem as suas próprias regras internamente. É fuzil, é estoque de fuzil. É tudo. É milícia. tubarão. Eu vi, É um milícia. negócio milícia. perigosíssimo, delivery de droga. Os caras ressignificaram a parada, tá mais desconstruído que você, Ricardo. Não, você uberização viu da- agora delivery de droga? Você É, viu porque agora? antes era tráfico. Agora é delivery de droga, a mas só porque é na reportagem Zona Sul. saiu isso. Na reportagem saiu delivery. Na reportagem saiu delivery de droga. Precisamos falar sobre estrangeirismo, então, porque não é desconto, é 50% off. Eu acho que a gente precisa falar outra coisa antes disso. Você Eu não acho que você não entendeu entendeu o que a a gente tá notícia. falando aqui. Eu entendi. Tô tirando onda. E o Vamos PT? para as notícias educacionais. Notícias vamos lá. educacionais, senhoras e senhores, vamos falar sobre educação, dessa vez começando por quem? Quem vai começar? Preparando as notícias, senhoras e senhores. Eu queria começar, enquanto vocês preparam as notícias, lembrando a vocês o seguinte, faz 3 semanas que a gente está tentando falar do novo ministro da Educação nesse podcast. É, a pura chalaça. Uma vez a gente falou, a gente gravou na sexta e o podcast ia ao ar na terça, não tinha mais o que ir porque o cara foi ex-convidado. A outra vez a gente falou e não tinha ministro. A outra vez a gente foi falar e o Decotelli foi decotelado. Ele já não estava mais na parada. E dessa vez apareceu o novo ministro da Educação nesse país. Vamos dar um aleluia para o novo, que é pastor, que chegou para moralizar, para eliminar esses professores de história, esses professores de filosofia e geografia. É, só vai ficar de Pra redação, botar- né? Só vai ficar matemática e redação nesse país. A E é reitoria isso da mesmo. Universidade da UFGO, né? Vai ter que mudar de nome, porque agora é a Universidade Federal do Gozo e da Orgia. E a USP. E a USP é o que, Xaxão, agora? Pô, agora eu perdi, velho. O FGO. Por quê? Ai, Porque, ai. pra quem não entendeu essa piada, o atual ministro da Educação circula um vídeo dele, A Xaxão. USP é Universidade do Sexo e Preliminares. Universidade. Então quer dizer que você faz USP pra poder fazer o FGO depois. Exatamente, meu amigo. Então o FMG A é a Universidade UFMS Federal é mais gozada. É graduação e... A UFMS é a Universidade Federal da graduação. Maconha e dos Sintéticos É? e por aí vai. Enfim. Nós temos agora como ministro da Educação, depois de quase 20 dias sem um titular pra Saúde pasta. nada, saúde nada. Educação. Não, saúde eu não vou nem falar, porque... Não, saúde tá acontecendo assim. Saúde Às tá vezes, só às vezes trabalhando. quando a minha filhada, ela faz alguma coisa assim dentro de casa, eu digo, ó, o seguinte, se você não se comportar, vou lhe botar de castigo, só vou tirar quando o Brasil tiver ministro da saúde. Nunca. Ô, louco. Vai sair nunca do castigo. Educação. Essa foi boa, essa foi boa. Quase 60 dias esse ministro da Saúde. Quase o cara 60 dias sem não, ministro da saúde. pancada. Mas o cara é interino, o cara tá lá, pô. Esse é o problema, né? O O problema é que tá lá. Você já notou, você já viu a figura? Ele não tem pescoço, velho. Ele parece uma tartaruga ninja. Não, Mas isso daí não me incomoda, Não não. incomoda, cara. O que não? me incomoda é ele assinando Não, não os falei que documentos incomodava, não. e uma pasta gigantesca com muito Deus do dinheiro. céu. Isso aí não me muito incomoda. dinheiro, Isso muito aí não me- dinheiro mesmo. Isso aí não me incomoda. É como se o que eu tivesse falado, que é só uma piada, fosse uma coisa importante. Eu não tô falando que é importante. Não. Isso aí não me incomoda. Tipo, seu Não, merda. eu só tô dizendo o seguinte: o cara tem não tem pescoço. Bicho, quem dera que o problema dele fosse só isso pra gente zoar aqui, entendeu? Entendi. Cara, é uma coisa tão bizarra que não tem nem como a gente analisar o pescoço do Mas cara. é o que a gente falou nas últimas semanas, né? Assim, você encontrar um cara com doutorado em pedagogia, em educação, tá? Ainda vai pra assinar as bizarrices do Ministério da Educação, mas encontrar um médico. Não, ainda vai não, Xaxão. Ele não encontrou. Tanto é que ele tá colocando um pastor. Não, mas o Só cara, que na pasta da educação, qualquer um pode assinar aquele Não, documento. peraí, Mas o cara peraí, tem- qualquer um ele não. Ó, tem vamos, doutorado. vamos com calma aí com a parte da educação também. Você acha conservador e religioso com doutorado? Você acha? Em Não. pedagogia? Não, acho um monte. Acho um monte, um Eu monte. sei que você acha um monte. Agora, que fale que a universidade tem isso? Acha.
Você acha? Não. Acha. Você talvez não ache alinhado. Esse daí você achou? Você acha. Talvez você. Esse daí você achou. Pronto, então, se ele Agora- acha isso, ele não é um educador. Então, se ele agora- acha isso, ele é um então, pastor. então, e meu por isso irmão. que eu trato ele como pastor. Então. E não como educador. Agora, você pra achar, e aí o que o Xanxa quis dizer é o que a gente concorda, você pra achar um cara assim, você até acha. Você acha muita gente assim, conservador alinhado ao teu governo na educação. Agora, você achar alguém pra assinar a cloroquina e botar a carreira médica em risco, Então, aí porque o isso eu mandato não acho. acaba. O Não, mandato é isso, acaba. eu concordo com isso daí. Até acharia em outro momento, mas num momento como esse, gente, caiu o Mandetta, veio caindo o ministro da Saúde, porque assim, é insustentável, é difícil O você Mandetta, defender. tecnicamente, o Mandetta foi caído, ele não caiu. É. O outro caiu, que veio depois dele. O Mandetta foi caído porque o Mandetta quis fazer uma coisa que não existe no atual governo. Lucidez. O Mandetta quis ser lúcido. O Mandetta foi muito esperto, velho. Sim, claro. O Mandetta foi o caba mais... Porque o Mandetta, ele entrou no governo com a visão da privatização, contra o SUS, desmantelou a saúde verdade, da família, desmantelou o programa Mais Médicos, o que tem causado uma vulnerabilidade ainda maior nas comunidades periféricas aqui do Brasil. Mas o Mandetta, ao perceber que ele seria eliminado... Mudou a linha. Não, ele não mudou, ele mudou o discurso. Não é que ele mudou a linha. O discurso era aquele. Ele Eu me não refiro- fez nada. Sim, em Ele relação, não fez em nada. relação ao combate à pandemia, o Mandetta agiu como a maioria sensata da comunidade médica recomenda. É isso. Por isso que O Mandetta, na verdade, não esperava, diante de todo esse quadro, diante de todo esse programa que ele tinha, que ele teria que passar por uma pandemia. E a partir do momento que chega a pandemia, existem regras internacionais da medicina, da OMS, que ele era obrigado a seguir. Então ele fez o que tem que fazer, ele fez o básico. E aí, isso ia de encontro aos seus gestores, isso ia de encontro ao seu governo. Só que o básico é Então agir ele de tinha modo que sensato, escolher. né? A partir daí É. ele ficou tendo que escolher ou a galera da OMS e a carreira dele como médico, ou então o governo. E aí só uma ele se consideração deixou pra sair votar- porque ele percebeu que ele já tinha vitrine política suficiente para ganhar um próximo mandato. Boa. Esse é o ponto que o Jorge está tocando. Não, eu só discordo no seguinte, ele não fez. Ele podia fazer, mas ele não fez. O que é que o ministro pode fazer acima do presidente? Ele falou. Ele Sim. falou muita coisa. Mas providenciar testes, providenciar mais respiradores. Não, Jorge, então você não entendeu o que é o governo que a gente tem hoje no país. Não, eu né? entendi. E eu também entendi a posição do Mandetta. O que eu tô dizendo aqui é que foi muito. Ele falou coisas totalmente excelentes, lúcidas. Ele foi o único que foi pro palco com o presidente. E eu fiquei, tipo, eu sou também tem isso. opositor Ele foi o único que ferrenho. disse assim. Eu E sou ele chegou opositor a ferrenho dizer do o presidente numa governo e entrevista. do próprio Mandetta. O Mandetta, ele participou do que a gente chama de golpe de 2016. Sim. Mas o Mandetta foi um dos que levantou a placa do Sim, Chau Querida exato. quando a O que é que Constituição o foi Mandetta- rasgada e o tal. Mandetta, ele podia fazer mais, ele podia ter feito, mas ele falou. O fato dele falar em um governo que nega a ciência, e eu lembro da frase dele como hoje, ciência, 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 medicina, medicina, medicina. Ele ficava batendo isso pra evocar pra ele aquela coisa. Usando o jaleco do SUS nas entrevistas, o Mandetta, ele falou, ele assumiu a postura de um líder técnico, aquilo foi bacana, mas ele podia ter feito mais. Ele podia ter feito mais. Mesmo com as limitações. Beleza. Mas o problema é, Mandetta caiu, depois veio o Nelson Teich, o breve, passou menos de um mês na pasta da O saúde. Jorge, ele dá epítetos para os ministros. Teich, o breve. O Ricardo e- não sabe o que é epíteto. Sabe o que é epíteto? Não, o que é? Epíteto é um apelido que diz respeito à situação que o indivíduo vive. Então, Pô, fala Ronaldo, assim- o fenômeno. Fala sem frescura, rapaz. Não, mas é sério. E Não, é bom, pô. já na pasta do Sou de humanas. Teich, o Ministério da Saúde foi aparelhado por militares. O vice interino, Sim, aí eu já penso que o Teich olhou assim de si. o Teich era o É cara melhor o que... setor privado, para mim. O Teich ele já vinha do setor privado. E ele disse, não, eu vou fazer uma aventura aqui no governo Não Bolsonaro. tem o que Quando falar. ele viu que a parada era mais funda, ele saiu do governo. Porque realmente, como vocês falaram, nenhum médico vai poder assinar isso sem ter o seu CRM cassado. Apesar do CFM estar alinhado com o governo Bolsonaro. É sério o Conselho Federal de Farmácia? O Conselho Federal de Medicina está recomendando cloroquina. O Conselho Federal de Medicina tá... Desculpa, Tá eu recomendando confundi com o de cloroquina. farmácia. É o Federal de Medicina. Ele está recomendando cloroquina para mulher grávida, para criança, tá o Isso, pandemônio. irmão, daqui a pouco vai ter um bocado de gente Beleza. morrendo do coração e cega. Escuta o que eu tô dizendo, uma geração de cegos. Falar uma coisa que eu falei no primeiro episódio do podcast. Leiam a bula da cloroquina, meu irmão. Retinopatia. Aí Inflamação da retina. Cegueira, papai. na pasta eu não do consigo. Teich já estava aparelhado de militares. E hoje o Bolsonaro só, deixa morrer, deixa o Pazuello. Beleza, nós estamos há 60 dias sem ministro da Saúde, no meio da maior crise do século.
A segunda maior pasta do orçamento da Esplanada dos Ministérios, a educação, que está passando por um momento crítico, que todos os episódios nós temos que vir aqui falar sobre como é a educação na pandemia, passou 20 dias sem um ministro. Quem vai assinar esse BO da saúde é tema para outros podcasts. Aí agora chega... Falemos sobre o educador atual. Chega o ministro atual, da Educação atual. O atual pastor, né, o Milton Ribeiro. Exato. Ele foi professor da Mackenzie. Sim. Disciplinas basicamente que giravam em torno de ética e religião. Certo. Só tem uma publicação no seu currículo, mas não que isso importe, porque o currículo de quem aceita participar desta aventura fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Ele não mentiu, mas também não tinha grandes coisas para mostrar. E... Perceba que a gente tá louvando o cara, porque... Louvando não, a gente tá afirmando que o cara não mentiu. Quer dizer que isso é uma exceção. O cara não mentiu, isso já é um ponto. Já é um ponto. E ele ficou famoso nas redes, aqui meus amigos podem me ajudar aqui na roda, mas ele ficou famoso na rede por declarações polêmicas de que nas universidades você teria o ensino do sexo, da libertinagem, e que isso são os fins, corroem os pilares da nossa sociedade. Minha gente. Mas, sinceramente, vamos lá. Tô falando sério. Existe sexo dentro da universidade? Existe. Você tem um monte de Existe jovens... sexo. Onde é que não existe sexo em sociedade? Porra, então pronto. Então, assim, existe droga dentro das universidades? Onde é que não existe droga na sociedade? Talvez no condomínio do presidente não Tem existe, sexo na né? Bolsa de Porque Valores? do jeito que ele fala sobre as Tem universidades. drogas na Bolsa de Valores? E Talvez na universidade tenha mais drogas nos cursos mais elitizados, porque ele já vem no condomínio fechado. E muito provavelmente o grande currículo que colocou esse cara como ministro da educação foi exatamente esse tipo de declaração que serve como cortina de fumaça. Que nem a cortina de fumaça que é aqui na floresta amazônica tem 85% de mata atlântica e todas as outras bizarrices que são ditas direto pelos representantes públicos. Pra gente ficar aqui debatendo, perdendo tempo com essas bobagens e a gente não consegue de fato analisar o que está sendo passado ali nos bastidores. As canetadas que estão sendo dadas durante essa gestão. Então é isso que acontece. No caso da pasta da educação, é apenas a continuidade daquele velho discurso moral, que é um discurso que é meio que uma das pautas que elegeram o atual presidente. É o moralismo, é a família cristã, essa corrente sem fim de baboseiras que não resolvem absolutamente nenhum problema, que são relacionadas ao moralismo barato de família tradicional e aquela coisa toda que elegeu o presidente da República. Jorjão. Isso é um projeto neoliberal. É muito simples. É um projeto neoliberal autoritário. O discurso, ele é bonito, ele é cativante, ele mobiliza. Ele vive na base da superexcitação. Discurso é bonito. É discurso pra mobilizar. Mas ele seduz. Ele seduz. Vamos salvar a família. Talvez mais... Entendeu? Ele seduz. Tudo bem. A gente acha retrógrado, beleza. Uma crítica agressiva dessa maneira às universidades, eu não consigo entender, sabe? Mesmo porque se usa muito a universidade na hora que quer se apresentar titulação, diploma e tal, coisas que não conseguiram, mas finge que conseguiram. Sim. E aí, na hora em que chega na pasta, vai falar que a universidade não presta, que a universidade... Então, a universidade isso é uma pauta da direita no Brasil, Ricardo. É o paradigma do governo. É você participar do sistema, se dizer contra o sistema. Isso é um comportamento da direita. A direita brasileira, ela usa a universidade. É uma pauta... ela usa a universidade. Então, é uma geni. É uma geni. Então, não é isso que eu tô dizendo? É uma geni. Tanto que você tem vídeo de youtuber de direita invadindo a universidade, deputado malhado de direita... ultra-bolsonarista invadindo a universidade. Esse fantoche que se plantou a respeito da demonização da universidade, de que a universidade brasileira não tem pesquisa, sabe? Tornaram a universidade um grande espantalho. Esse parte do discurso moralista do atual governo. Nós estamos falando de universidade pública, gratuita, de qualidade, que ainda existe nesse país. E que produz a grande maioria da ciência. Várias. A grande maioria não, tipo, imensa maioria. Imensa, gigantesca, absoluta. Falta de projeto. E quem mais produz ciência e tecnologia nesse país são as instituições públicas. Bom, fica aqui o respeito do podcast a todos os cientistas brasileiros que tem que acordar de manhã cedo ao tomar seu café, ver mais algum idiota político escrachando e demonizando a universidade no Brasil, ok? Senhoras e senhores, mais algumas notícias educacionais para a gente tirar? O blog do Pensar a Educação trouxe uma matéria muito bacana
que fala sobre a condição hoje do professor usando essas tecnologias e como eles estão avessos a essa tecnologia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um período que a Inglaterra, por exemplo, vivenciou no final do século XVIII, início do século XIX, da quebra das máquinas. E eu queria pedir a ajuda do Jorge aí para falar um pouco sobre isso e para a gente trazer um pouco para a atualidade e ver como é que está o papel do professor. Cara, pode crer, velho. No final do século XVIII, no início do século XIX, a gente vai observar na Inglaterra, muito acelerado por causa das políticas dos cercamentos, que basicamente cercavam os lotes de terra e expulsavam os camponeses das zonas rurais, transformando a terra em uma mercadoria. É o início do capitalismo na Inglaterra. Esse êxodo rural cria uma grande população urbana que gera disponibilidade de mão de obra para as fábricas. E, como a gente pode lembrar a partir dos nossos estudos e de outros debates, a condição de trabalho nas fábricas da Inglaterra do século XVIII eram simplesmente deploráveis. 18, 14 horas de jornada, enfim, sem previdência, sem horário de descanso. Era um trabalho surreal, desgastante. E os trabalhadores começaram a se revoltar com as máquinas. A gente vai ter o Ned Ludd sendo o protagonista, e vai surgir o movimento do ludismo nos primeiros anos do século XIX. Então você tem pela Inglaterra uma difusão de trabalhadores que estavam incendiando fábricas, quebrando as máquinas. Eles não faziam greves, porque a gente não tinha essa noção de organização de trabalho ainda. É o início do movimento operário, inclusive a própria ideia de que a máquina era o principal problema da pobreza e da marginalidade. Então ele via o problema na máquina e não em quem detinha os meios de produção inicialmente. Então depois mudou essa perspectiva de movimentos, enfim, o movimento operário foi modificando as suas formas de organização e de luta. E a repressão a esses movimentos, ela até hoje existe de certa maneira, porque na Inglaterra foi baixada a lei da vadiagem. Então qualquer pessoa que fosse vista... Loitering, em inglês, loitering. Qualquer pessoa que fosse flagrada sem documentos de trabalho, que não estivesse trabalhando efetivamente, que não estivesse nas fábricas, era acusada de estar vadiando e podia ser presa. Você ainda conta muita lei de vadiagem, você viaja pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Nos postos de gasolina. Você lembra disso? No posto de gasolina, no loitering, R$50 de multa. Aqui no Brasil, se você andar sem documento, isso pode ser as leis da vadiagem, a opressão do Estado. O que eu queria ver com vocês é o seguinte, diante desse atual quadro, vocês acham que a máquina tira o emprego do homem? Eu tô puto com esse microfone aqui já. Por quê? Porque ele vai tirar meu emprego daqui a pouco. Qualquer um pode fazer piada sem graça, bota um gravador, a inteligência artificial faz piada melhor do que eu, porra. E aí, Jorjão? Na verdade, isso já acontece, né? Um processo de substituição do trabalho humano pela máquina. Agora tem... É um debate, na verdade, na sociologia. Esse é um debate bem aberto, né? É um debate na sociologia muito grande, porque tem uma série de empregos e uma série de trabalhos, melhor dizendo, e ofícios, que eles só podem ser executados pelo ser humano. Um deles, inclusive numa pesquisa, que eu até utilizo quando eu falo sobre o mundo do trabalho na aula, a pesquisa fala uma coisa que o Tainan já utilizou aqui, que o emprego de juiz e de advogado, muito mais de juiz do que de advogado. É o uso da, quer que eu esclareça? É o uso da inteligência artificial para produzir textos técnicos de direito. Exatamente, para julgar, porque se as leis, a democracia, o Estado democrático de direito, ele está baseado em leis positivas, a interpretação da lei, ela é muito menos importante do que a lei em si. Sim. Então tem algumas coisas que vão ser substituídas. Agora, uma das coisas que essa reportagem fala que é interessante é o papel do professor. O papel do professor em humanizar o indivíduo, principalmente nas primeiras séries, na educação básica, ele vai ser primordial. Então, é um emprego que... É uma profissão, melhor dizendo, que é muito difícil de ser substituída. Eu prefiro apontar o que já está acontecendo agora. As máquinas, que depende do que você chama de máquina, né? Porque tem robô humanoide e tem robô não humanoide. O robô humanoide, Jorge, é aquele que substitui o cara na fabricação do automóvel. Aí eu acho que a gente já caiu na armadilha da reportagem. Aí a gente está falando muito das máquinas, da inteligência artificial, e que realmente é o que está na nossa frente, é o que está imediatamente na nossa visualização, mas a gente esquece que o que vai definir o futuro do trabalho é quem controla os meios de produção. Uma outra questão importante... Continua sendo isso. Continua sendo isso, muito embora a classe trabalhadora não seja mais a mesma citada no Capital. Tem um outro perfil de classe trabalhadora aí. Agora, uma questão importante lembrar também é basicamente você tentar entender que novos postos de trabalho aparecerão. Tem muitas profissões que vão ser extintas, e outras profissões que vão aparecer no futuro. Então vamos lá. A máquina, ela não tira o emprego do homem.
A máquina, ela, ao longo da história, você observa que a máquina não tirou o emprego do homem. Se você faz uma comparação geográfica do Brasil com o Japão, existem muito mais máquinas trabalhando no Japão do que no Brasil. No entanto, a taxa de desemprego no Brasil é maior do que no Japão. Então, no Japão, ninguém quer quebrar as máquinas que existem lá. Não se trata de uma linha reta, é isso que você quer dizer. Exato. Então, ninguém lá está querendo quebrar as máquinas. Isso por quê? Porque toda a tecnologia que foi desenvolvida, ela ajuda no bem-estar da comunidade. Então, o que nós temos é um desemprego estrutural. E o que é o desemprego estrutural? É quando o seu emprego desaparece, a sua tarefa, a sua função laboral, ela deixa de existir. Então, se ela deixa de existir, você precisa ter uma outra função. Claro que quando você passa a não ter os controles do meio de produção, e a gente está falando da terra, a gente está falando da indústria, a gente está falando até mesmo da máquina. A máquina também é um meio de produção. Então você precisa estar muito bem preparado para as mudanças que acontecem. Então o mercado de trabalho vai exigir cada vez mais uma preparação dos profissionais. E esses profissionais mais bem adaptados, eles conseguirão se adaptar, se aprimorar e até mesmo criar novos postos de trabalho. Então, por exemplo, o computador substituiu o trabalho antigo da máquina de escrever. O computador substituiu o arquivista, substituiu o trabalho antigo da máquina de escrever, substituiu o datilógrafo, substituiu os setores inteiros da contabilidade. Só que hoje você tem youtubers, hoje você tem uma série de profissões... Você tem profissionais do marketing digital, da editoração, do design. A quantidade de profissões que apareceram em função do computador é muito maior do que a quantidade de profissões que foi extinta. Geradores de software, Sim. Você tem técnicos de manutenção desses equipamentos e tudo mais, e uma gama de especialização muito grande. Então, o que precisa? O que precisa é o profissional ele estar cada vez mais qualificado. Qualificado não só para fazer o seu laboral, o seu serviço, mas também para poder observar as mudanças. Um CEO da Dell, que é uma empresa internacional de informática e tal, ele disse que nós não conhecemos hoje algo em torno de 50% dos empregos que nós teremos daqui a 20 anos. Era justamente isso que eu queria falar. A gente não pode categorizar se a gente não sabe quais profissões vão aparecer. Então, assim, quebrar as máquinas não vai adiantar nada para o professor. O professor ele precisa assimilar o conhecimento técnico dessas máquinas e ver qual é o seu papel diante desse ferramental tecnológico e usar isso ao seu favor. Você quer ver uma área da educação? Nossa aula ela vai mudar. Completamente. Nossa aula não será mais a mesma. Então isso faz com que um professor que esteja na sala de aula há mais de 20 anos ele tenha uma dificuldade maior do que um professor que está começando agora. E isso nós já conversamos em podcasts anteriores. Então esse professor que está começando agora, ele vai ter o frio na barriga, ele vai ter o domínio da tecnologia diferente do que eu estou acostumado. Então, por isso aqui, a minha dificuldade ela é maior, porque eu não estou acostumado efetivamente a usar essa tecnologia. Como ele é um nativo dessa tecnologia, para ele fica mais fácil. Agora, daqui a 20 anos, ele vai passar pelo mesmo perrengue, pelo mesmo problema que eu estou passando nesse momento. Ou se bobear pelo avanço tecnológico em um prazo até mais curto do que o meu. Uma área que resiste muito ao uso da tecnologia em educação, Ricardo, é correção de texto. A falsa ideia de que não será possível, de que o papel ainda é necessário para se corrigir um texto, por exemplo. Uhum. No ensino de língua portuguesa, você vê muito isso. E também os professores da base. Os professores dos colégios primários. Porque a socialização ela não tem como ser feita através de máquinas e de robôs. Socialização ela precisa ser feita por pessoas. O papel socializador da escola, aos 4, 5, 6, 7 anos, eu acho que ele é intocado, ele é insubstituível. É preciso socializar as crianças e a escola tem um papel importante nisso. Muita gente que debate ensino à distância, homeschooling, etc., aponta para isso. A máquina não é necessariamente uma inimiga. Ela é digamos assim, um fator de transformação do ambiente de trabalho. Esse é o ponto aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Eu vi uma reportagem muito interessante, eu até tinha destacado, eu já vou aproveitar e emendar aqui o que o Ricardo falou, que toca nesse tema para a gente poder problematizar um pouco. Por favor. Foi uma reportagem do dia 11 de julho, que saiu no jornal Hoje, e está no site do G1,
que diz assim, ó, entenda o conceito da geração Covid, como ela se relaciona com o mercado de trabalho. Já tem uma geração Covid. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU, a pandemia do novo coronavírus está provocando uma crise de emprego sem precedentes. Então, um estudo que está sendo feito pela organização, só relembrar o nome aqui, pela Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, aponta que a crise econômica que nós vamos ter, o aumento do nível de desemprego por conta de empresas sendo fechadas, da quebra da economia, da crise da economia, vai fazer com que muitas e muitos jovens de idade de 19 a 25 anos hoje tenham uma dificuldade maior do que, por exemplo, a minha geração, de 29 a 30, que já está meio que se consolidando no mercado de trabalho, a entrar no mercado de trabalho. Então já é uma dificuldade para gerações anteriores. Eu falo muito isso em sala de aula, principalmente para os alunos um pouco mais elitizados, de condição social um pouco melhor, que ainda que ele tenha o sonho de fazer medicina, que ainda que ele tenha o sonho de fazer, sei lá, um curso ou uma profissão que garanta, ou que garantiria uma condição financeira melhor, é muito provável que ele tenha uma condição de vida inferior dos pais dele. Já é um fenômeno que acontece com essas gerações de maior dificuldade de sair de casa, piores condições de vida. Cada vez mais os estados não garantem um estado de bem-estar social, principalmente países periféricos como o nosso aqui, como o Brasil, nunca teve. E está cada vez pior a condição social. Então esse estudo dessa organização já tenta apontar que as perspectivas futuras para essas novas gerações vão ser ainda pior por conta desse abalo econômico e social que foi o Covid-19. A gente já trabalha com a possibilidade concreta de termos uma década perdida. Então temos aí uma pandemia global, uma década perdida, o Collor fazendo piada. Pô, voltamos para os anos 90. Não, né? E assim, na cabeça do novo ministro da Educação, a gente voltou para 1964, mas tudo bem. Até sem fazer muita sem piada. fazer, mas o sem papo fazer da piada. década perdida é sério. A gente tá, tipo, Eu sei. de decrescimento de PIB em coisa de 10%, um negócio surreal. E isso ocasiona um problema, porque assim, há uma pressão psicológica sobre os jovens, que é uma pressão ideológica do neoliberalismo, da meritocracia, de que você tem que ser o melhor, de que você tem que se esforçar, de que é possível atingir e galgar novos espaços na sociedade e, ao mesmo tempo, a realidade ela vai de encontro a essas ideologias, porque não é todo mundo que vai poder ter a possibilidade de ter a condição de vida que seu pai, os seus avós tiveram. O IBGE trabalhava com um conceito, desculpa te cortar, que era o da geração canguru, que é a geração de jovens que mais vai demorar a sair de casa e vai ficar mais tempo com os pais, até os 30, 35 anos. Notícias do Exame Nacional do Ensino Médio com o professor Ricardo. Vestibular Enem Unicamp 2021 pode ser cancelado. A Conveste, que é a organização do vestibular da Unicamp, informou que as novas datas que foram apresentadas para a aplicação do Enem 2020 podem impossibilitar a realização da seletiva. Então, nos próximos 10 dias, a Conveste ela vai apresentar para a sociedade o que ela vai fazer. Um vestibular próprio, vai tentar alguma outra alternativa, enfim, é uma consequência da data. No caso, a Unicamp anunciou que, devido à mudança do Exame Nacional do Ensino Médio, o seu próprio vestibular vai ser afetado, não é isso? Isso. Ah, tá, porque deu a entender Enem e Conveste, mas a Unicamp tem seu vestibular próprio já. Então, mas ela pega uma parte da nota do Enem. Uma parte da nota do Enem, né? Não, eu sei. A FUNESP também anunciou isso para entrada na Unesp, de adiar o seu vestibular só para o início do ano que vem, depois do adiamento do Enem, né? Porque o que acontece é que teve deixa eu ver se eu estou na mesma vibração que você aí. O que acontece é que a gente está pensando aqui nos impactos que a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio teve em outros vestibulares prestigiados do Brasil. Novas datas que saíram depois... A vibe é essa, né? A vibe da notícia é exatamente essa. Você vê que a gente já pegou as datas que saíram depois do nosso último podcast. Sim, então acho que os ouvintes já estão sabendo que vai ser dia 17 ou 24 de janeiro. Mas aí desrespeitando totalmente o que foi decidido em consulta pública. O Enem. Consulta pública não era para dizer qual é a data do Enem. Como é que ela foi desrespeitada? A consulta pública era para perguntar o que é que os alunos preferiam. Então para que pergunta? Aí tem que perguntar ao Ministério da Educação. É justamente isso que eu estou dizendo. Então não se pergunta. Não é que não se pergunta. Não se pergunta na forma como foi dada. Se não vai respeitar a democracia, para que vai fazer uma ação democrática? Consulta pública é diferente de eleição. Não, a gente sabe que consulta pública não é definidora. O fato de não se buscar um meio termo, eu concordo com o Ricardo nesse sentido. O fato de não se buscar um meio termo e de não... A questão não é respeitar, e não levar em conta a consulta pública. Respeitando. É um equívoco completo. Na minha opinião, o que é que eu acho que foi essa consulta pública? Respeitar não significaria manter em maio, mas respeitar também não significaria colocar em janeiro. O que ninguém entendeu até agora é o tal do gap das datas.
é porque uma data era 180 dias depois da outra. É justamente por isso. Eles queriam o vestibular já em janeiro, na minha opinião. Colocaram maio e dizer, ninguém vai pra maio, ninguém é doido. Exato. Só que a galera quis pra maio. Porque se colocasse fevereiro, a galera iria preferir fevereiro. Se colocasse março, a galera iria preferir março. Mas aí eu prefiro não fazer a consideração Aí do o cara sim, joga... velho. Não, mas aí você tem que entender o Mas se porquê. eles não colocaram regra pra definição da consulta exato. pública, então Exato, sim, né? Você tem que entender o porquê. Então, aí eu prefiro não fazer a consideração do sim, porque seria, na meu ver, um exercício de futurologia. Tentar prever um futuro, que eu não sei o que, que as pessoas decidiriam. Não tô tentando prever o futuro. É o que aconteceu. Eu as tô pessoas escolheram tentando maio. explicar o porquê que colocaram dezembro, janeiro e maio. Maio A seu é ver, uma a seu ver, data colocaram maio porque achavam que ninguém ia escolher. ninguém Eu ia acho escolher. também. Eu acho muita ingenuidade fazer uma consulta e botar uma opção que achar que ninguém vai escolher. Ah, mas para esse governo aí, isso está dentro do padrão. É por isso que a gente pode filosofar dessa maneira. A gente pode aqui especular qualquer É coisa. um padrão mediano pra baixo. né? Porque para esse Não, é um governo padrão aí, abaixo de mediano, muito Nossas abaixo. expectativas já estavam baixas, mas... Não, o fundo do puta poço que é sempre pariu. o fundo do poço é sempre mais embaixo. O que mais? Exato. A FUVEST também, ela já jogou seu vestibular para 2021. Então a Unicamp nos próximos 10 dias ela vai decidir o que ela vai FUVEST fazer. faria a segunda fase da FUVEST. Segunda fase da FUVEST seria em janeiro. E aí agora a primeira fase parece que vai ser em janeiro também. Exatamente. No final de janeiro. Exato. E a prova da FUVEST ficou para 10 de janeiro de 2021. A primeira fase. A primeira fase. Exato. Então assim, Seria a data da segunda. a FUVEST vai ser em janeiro. Como é que você vai ter o Enem em maio? Já chegamos a um ponto interessante do nosso podcast e agora nós vamos... O que vocês querem fazer agora? Vocês querem nota de repúdio? Vocês querem notícias do esporte? Vocês que decidem o podcast hoje. Notícias do esporte, né, cara? Notícias do esporte. Puta que pariu. É o clube mais fascista do Brasil, Flamengo. Vamos lá, galera. O Mengão entrou em campo mais uma vez. Ai, meu Deus. Ó, pessoal. A melhor coisa do jogo do Flamengo, eu não sei nem o que você vai falar, mas a melhor coisa do jogo do Flamengo é a narração da Flu TV. É muito boa, pô. É tipo o Galvão contra a Argentina. O Flamengo faz o gol do... Lá Pô, vai, é lá o vai, lá vai, lá Flamengo. vai, lá vem, E lá ele vem, não lá vem, chama lá vem, o cara lá de vai. Gabigol, porque ele não chama o cara de Gabigol. Não, e ele não falou o nome do Pedro, com raiva, porque o Pedro jogou no Fluminense. Ah, tá certíssimo. O Pedro fez o gol. Você ele quer gol imprensa do imparcial, Flamengo. amigão? Você quer imprensa imparcial? Aqui é Flu TV. É o fim do jornalismo esportivo. velho. Sinceramente, eu concordo. Que Ele tá ali, concordo ele tá que- ali pra torcida do Fluminense. Ali é o canal da torcida do Ali é o Fluminense. canal da E eu não sei nem o que, é que você vai mas fazer ali lá. não é Você jornalismo. Você não é bem-vindo nesse canal, não. Ó, a verdade é que o Flamengo não jogou absolutamente nada. Aí faz alguns jogos já, viu? Não, nos 2 jogos agora. Não, Nenhum- lembre que Jorge Jesus é crise. onde Nenhum passa. time fez tanta frente ao Flamengo como o Jorge Fluminense Jesus fez é agora. assim. Jorge Jesus é leite longa vida, aquele leite de caixinha. É 6 meses depois de aberto, já era. Então, mas a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com o Flamengo, né? Porque o Flamengo tá pegando um Fluminense que tomou uma piaba de 3-0 de um Volta Redonda da vida. Sim. Não venha falar do meu Volta Redonda Por aqui. que você tá falando Não. do Voltaço da Não tô Terra do Aço? entendendo. O que você tem Não. contra time pequeno? Não É, tem mas nada contra contra metalúrgico. ele. Não. Que isso, cara? Tem nada a ver essa Não, parada. tem tudo a ver. O objetivo é Então- avacalhar o Flamengo. Então, assim, o Flamengo não jogou nada, existem várias teorias, e uma delas é que a galera tá insegura com a permanência do Jorge Jesus. É o quê, meu irmão? É sério. pô. Então Ah, o Flamengo quer dizer- precisa de um coach. Não, O o Sérgio já Flamengo precisa de contratou uma vez um coach, coach sério, pra o Flamengo- poder motivar. Não, olha, se todo jogador... Olha que argumento flamenguista terrível. Xanchão, se todo jogador brasileiro joga mal porque tá inseguro em relação à permanência do treinador, não tem futebol no Brasil. Porque não, o treinador... Porque o treinador Não, mas brasileiro o dura 3 meses no treinador, cargo. o treinador do Flamengo é o elemento mais importante dessa equipe. Não. Meu Nossa amigo, na senhora. população brasileira, se a gente for contar Jorge quantas, Jesus, quantas pessoas têm meu certeza de amigo, Jesus aqui, meu mexeu filho. com ele, Eu mexeu vejo. comigo. A culpa E- da economia é a incerteza de Jesus agora. É, porque assim, é impossível o Fluminense ter subido tanto de produção a e soberba. empatar com o Flamengo. Isso é uma soberba. Não, isso não é soberba, cara. pura não é e soberba. simples. É soberba Gente, pura e simples. Gente, não é soberba. É porque você tá soberba, falando- Deixa eu fazer um pedido aqui, Fluminense por tem o gentileza. Ganso. O Ganso, como vocês sabem, joga de maneira muito veloz. O Ganso nem jogou. Então, meu irmão, não Nem é isso que eu tô assisti, querendo eu não dizer, assisti meu irmão? mais esse cara. Então pronto. Eu não então assisto pronto. mais futebol, Agora, não, sabe assisti quem é o futebol. melhor Sem jogador dessas clubismo. finais aí? Quem é? É o Nenê. O Nenê? O Nenê é o melhor jogador dessas Lógico. finais. 39 anos de idade, Sim, jogando demais. um vovô garoto dentro de campo. E teve Covid-19. O Nenê teve Covid? Teve Covid e se recuperou para essas finais aí, tá em campo, tá jogando mais do que o time do Flamengo inteiro. E aí? Porque não o é Jorge Jesus, difícil. que a galera tá insegura. E a aí galera tá aconteceu insegura. alguma coisa para esse Flamengo baixar Ah, o hein? seu nível, a sua produção. Tá A inseguro, realidade tá chegou inseguro. na Gávea. Não, tá inseguro. O Flamengo tá inseguro. O Flamengo tá assim.
Não sei se Jorge Jesus vai ficar. Meu Deus, o que é Então, isso? eu- A O bola. que é que eu sou? Eu sem estou Jesus? inseguro. Toca a raça negra. Nossa, quanta insegurança abalou meu coração. Não sei mais chutar a bola. O que aconteceu comigo? Fica, Jesus. Agora eu soube que além de levar o Jesus, o Benfica também quer levar Gabigol. o atacante lá, o outro, o que corre que não o Zembolt, como é o nome dele? O Bruno Henrique? O Bruno Henrique. Meu irmão, você falou um negócio Rapaz, que é o verdade. Benfica tá devendo muita gente lá. Meu e- amigo, quem mais compra, quem mais deve. Quem Cara, mais mas compra, quem assim- mais deve. Tá aí o Corinthians comprando todo mundo. Sincero, honestamente, pagando a multa rescisória, Ah, leva todo mundo. inclusive aí, o cara. Jesus. Leve Jesus. Claro, pô. Pagando a multa rescisória, leve todo Mas mundo. paga o aí, menino do vamos ser Ninho, não. felizes. Paga o menino do Ninho, não. Tem que pagar, eu já Tem que falei pagar isso o em outro menino do podcast. Ninho. Ricardo, uma já pergunta. também. Qual seria o técnico dos sonhos pro Flamengo, além do Jorge Jesus? Joel Santana. Rapaz, eu não quero nem pensar em outro Joel técnico Santana. que Ô, não seja Jorge Xaxão, Jesus. 30 velho. segundos de inglês, Joel Santana aí, por favor. Rapaz, eu não tenho essa habilidade não, velho. Good night, very well, tá de brinquedo with me. Falando em 30 segundos de inglês, tem um Ah. esporte sensacional que é a descida da roda de queijo na Inglaterra. É Ele o dura queijo, exatamente 30 segundos e bota uma roda de queijo pra descer uma ladeira e a galera tem que descer E é correndo na atrás dela. Inglaterra. É uma corrida do crânio com a ladeira ainda. Como é o nome do esporte hoje? É a descida da roda do queijo. É, eles foram um pouco criativos na hora de botar o nome. Gastou tudo no esporte, né? Exatamente. Não, gosto Não, é porque eu gosto das coisas assim bem autoexplicativas. Por favor. Aí tem tipo, você vai assim, Não parece já. tá lá na ESPN, assim, pá. Descida da roda de queijo. Descida da roda do queijo. Aí você pensa, o que é que vai acontecer? Aí quando você vê uma roda de queijo descendo e o pessoal correndo Meu atrás dela. É um destaque- esporte sensacional. Meu destaque do esporte é... Você sabe que é um novo fenômeno do esporte no Brasil hoje? Que é um novo fenômeno, Que é um novo fenômeno do esporte? Que é o maior Brasil atleta hoje. brasileiro em atividade hoje, você sabe? É aquele que tem histórico da Atlético? Não. Neymar, Que é o Baianinho Neymar, de Mauá. Neymar. Quem? Baianinho de Mauá. Quem é Baianinho de Mauá? Digita Primeiro, no- ou é Baianinho ou é de Mauá. Baianinho, Jorjão, explica pra ele. Baianinho de Mauá é um fenômeno da É um fenômeno entre esses dois aqui, porque ninguém um mais... Não. Se você já ouviu falar do Baianinho de Mauá, Comente. comenta aí. Você vai ver a explosão de comentário nesse Tomara. podcast agora. Você já ouviu falar do Baianinho de Mauá e concorda comigo que o Baianinho de Mauá é o maior atleta brasileiro em atividade? Coloque no podcast. Baianinho de Mauá é Ele um faz o quê? o jogador de sinuca, profissional. Pô, e jogador de sinuca agora é atleta? Meu irmão, claro que Peraí, meu irmão. É a pura chalaça. Acabou a Meu bateria, pai, acabou então, a foi bateria. atleta por vários Por anos. vários viu? anos, meu chapéu. Isso é na Muito ponta. bem, se você viu o Baianinho de Mauá e sabe, esse ignorante não sabe, esses ignorantes não sabem. Baianinho de Mauá. Se é muito você bom o não nome dele. viu, se você viu o Baianinho de Mauá e sabe que o Baianinho de Mauá é o maior atleta brasileiro em atividade hoje, por gentileza, coloque. Porque Bruxo não é Ronaldinho Gaúcho, não. Ele é só um imigrante legal Bruxo no é Paraguai. Baianinho de Mauá. Bruxo é Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá joga o quê? Sinuquinha brasileira, papai, de ficha. De ficha, de De bar. ficha. E o maior clássico da sinuquinha brasileira é Baianinho de Mauá versus Ó, gente, Catrina. E o grande rival do Baianinho de Mauá é o popular Cobrinha. Acompanhe Baianinho de Mauá. Foi através da sinuca que eu tive a primeira lição da minha vida. A gente Foi? tem uma sinuca lá em casa. Sim. Mas vale um Xaxão taco joga na bem mão do que sinuca duas pra bolas caramba. voando. né? Quando eu era mais Mas novo... vale o taco. Quando eu vou deixar essa a lição da vida do Xaxão, mais vale o taco na mão do que A gente tinha uma sinuca lá em casa. Meu pai é aquela pessoa que não deixava eu ganhar de forma alguma, velho. A minha Que pai veio- péssimo. E a minha mãe brigava com ele. Eu via a situação. Deixa o menino ganhar. E eu dizia, Erivaldo, deixa o menino ganhar. Não, ele tem que aprender que a vida não é mole, não. Até hoje o Xaxão tá perdendo. Tinha tudo. Destaque do esporte. Destaques do esporte, Jair Xaxão. Importantíssimo, vai voltar o melhor campeonato de futebol do Brasil, que é a Copa do Nordeste. Aê! Copa do Nordeste. Lampions League, papai. Toca, Luiz Gonzaga. Vai voltar dia 21 de julho, tem o primeiro jogo entre Fortaleza e América. E o de Galo Natal. tá nessa fase aí. E no dia 22 vai ter o CRB joga contra o Ceará, podendo se classificar se der uma série de resultados que não vai dar. Por que você diz isso? Porque a gente é regatiano, a gente Bicho, sabe eu que conheço o pior sempre Olha, vai acontecer. Olha, o CRB é aquele time que quando você pensa assim, ele não vai, aí ele não vai mesmo. Ele realmente não vai. Não vai. E é capaz de todos os outros resultados darem certo. E ele não o consegue. CRB Não, isso é o que Ó, costuma eu acontecer. tenho que contar uma história aqui. É como diz Isso o costuma Barão de acontecer. Itararé, Xaxão. De onde você menos espera. Não sai nada. Não sai nada. Ele não sai Rapaz, porra nenhuma. antes dessa pandemia acontecer,
Eu lembro que eu tava almoçando com o Ricardo, eu disse, rapaz, vamos comprar ali uma camisa do CRB e o ingresso do CRB e Cruzeiro, que o CRB tinha... Eu tenho até hoje esse ingresso guardado pra ir pra CRB Cruzeiro, já comprei. Rapaz, velho, e eu assim torcendo, tomara que essa Covid vai... Eu ia falar um palavrão, desculpa. Vai lascar o meu CRB, meu Deus. Já lascou. Os caras vão treinar, meu Deus. Olha, o Os caras CRB vão- tava na ponta dos cascos com o centroavante Léo Gamalho, o Ibrahimovic do futebol brasileiro. E é Lindo. gato, viu? Ele é lindo. Ele Léo é. Gamalho é lindo. Bota a imagem do Léo Gamalho aqui. Léo Gamalho é muito gato. O Ibrahimovic do futebol Ah, meu brasileiro. irmão, é o Ibra sem Mas o grife. CR Quem é você- Ibrahimovic perto do Léo Gamalho? Você devia torcer pro CRB. O CRB tem um jogador que veio da base do Flamengo, o Dudu. Grande destaque da base do Flamengo. Tava Isso daí é suficiente. Tava pra na torcer Ponte pro Preta. CRB. Você tem Claro. que torcer pra ele. Vai Tem ser o que que vai torcer pra vender, ele. vai sustentar os seus cofres. Exatamente. Vai vender, vai sustentar os meus cofres, rapaz. Eu não faço parte de lá do Flamengo, não, rapaz. Só sou torcedor só, meu amigo. Então você realmente não tem ele E sustente. foi o cara que falou quase agora que se pagar a multa... Não, já leva o Jorge Jesus. Leva o Então, Jorge pagando Jesus. a multa, tá tranquilo, pode Tá levar. tranquilo. É lei do jogo, pô. E aí, meu irmão, inclusive Copa do Brasil, o CRB tá numa fase boa contra o Cruzeiro, mas já aí a pandemia já deu tempo do Cruzeiro se reestruturar, pagar todas as dívidas E e o montar CRB? o time pra ganhar do E CRB. o CRB voltar a ficar normal e perder todo mundo. Exatamente, porque o Galo tava voando. Isso aí. Eita, Bom, essa se vocês galua não da estão confiando no Parreira. CRB, não seria eu. Mas o que- torcedor do CRB não confia no CRB. A ideia é sempre essa, irmão. Meu amigo, se a gente confiasse no CRB, a gente não A torceria pra ideia é ele. sempre essa. O pior pode acontecer e acontece. A minha vida tá tão ruim, com o CRB ela fica pior. Certo, Por isso que então faz não sentido. comemorem se o CRB conseguir a classificação numa Não, goleada peraí. em cima do Cruzeiro. Peraí, Não, isso você vai tá acontecer. misturando Como foi alhos dito com anteriormente, bugalhos. Não, Você não tá tô não. misturando alho com Tô não. bugalhos. Uma coisa é você não confiar, outra coisa é você não torcer. Eu sempre torço. Tá, tudo bem. Foi no estádio Repelé que aconteceram as maiores emoções da minha vida, inclusive perder meu chinelo. O ouvinte pode perceber que a sessão de futebol deste podcast é, na Eu verdade, lembro uma disso grande daí. sessão de terapia. Esse momento pode deixar no podcast. Não, você sabe que Repelé tem um fosso. Quem não sabe, Repelé tem um fosso. Eu lá assistindo meu O joguinho Xanxão ó, resolveu botar o pé na grade. de chinelo. Na grade de chinela. Ainda fiquei balançando assim, ó, Quando ele foi tirar, ele ficou balançando no pé. Quando ele foi tirar a chinela dele, pô, no fosso, foi embora. O Gandula foi pegado 50 metros depois, quase. E o Xanxão atrás, feito uma louca. Minha chinela! No meio do estádio, na geral do Claro, eu Repelé. ia voltar a pé e Na minha mãe ia geral- brigar comigo. Na geral do Repelé. Vergonhas que acontecem na geral do Repelé. Seja um esporte. Entretenimento. Olha, dia 19 De quê? do mês de julho de 2020, ok. vai rolar uma live da melhor banda da cidade de Maceió, chamada Azul Azul. Você pode seguir Azul Azul no Instagram, é azulazul.mp3, e os garotos tocam shoegaze, indie rock e dream Os caras pop. tocam o quê? Shoegaze. Shoegaze. É literalmente... Conhece esse gênero, shoegaze? Shoegaze? Nunca ouvi Já falar. ouviu, já ouviu, Sugar Ellison? Daddy. Shoegaze é literalmente música de caba triste que fica olhando pro sapato. Isso não é NX0? Isso O que eles emo. fizeram entre razões e emoções. Tipo, da shoegaze é saída. literalmente É olhar pro fazer sapato. Que é você ficar assim. Quarentena. Cabeça pra baixo, shoegaze. Aí eles tocam isso aí. Aí eles tocam isso. Pô, divertido, hein? É muito massa, é muito Nossa, massa. O que mais que eles tocam? Que mais? Eles Quais têm- são- eles quais têm são- grandes não. sucessos Quais com- são os gêneros? Quais são os gêneros? das outras? Shoegaze, dream pop e indie rock. E Sugar Daddy. E aí, Ricardo? Não. A live do Raça Negra O ou indie rock shoegaze? eu gosto, o indie rock. Pronto, é muito bom, é banda de jovem. É, Indie rock, rock, é né? rock na Fórmula Indy. Com sucessos como Vitor Heringer, em homenagem ao escritor carioca. Nós temos Soda, nós temos Formas de Voltar pra Casa, inspirado no livro do Alejandro Nós temos Zambra. porque tu faz parte da banda? Faço, eu sou divulgador oficial, pô. Aê, Jorge. Ele é o Então, ó, popular, ele é o Azul popular, Azul, Azul Azul siga aí, aí, ó. Azul Azul, a melhor banda da cidade. É a única coisa de azul que eu gosto. Cultura não, 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 de entretenimento. de entretenimento. Entretenimento, cacete. De entretenimento é o meu ovo. Menino, ele não é assim. Vê só. Não sei se vocês... Eu, quando eu tô muito cansado, eu gosto de entretenimento. Tô fiscalizando aqui, tô fiscalizando. Eu falei certo, eu nunca sei. Mas tem um canal muito legal que eu queria indicar, que ele é o EW. Vocês já viram? EW? Sem nem escrever isso aí, como é que eu vou saber? É só você colocar assim, gringo experimentando comida brasileira na Irlanda. Meu irmão, é muito engraçado. Gringo Não, experimentando cara, de comida novo brasileira. essa história de Gringo comida, não. velho. Experimentando comida brasileira na Irlanda. É muito legal. Bicho, para de falar de Comida comida brasileira nesse na podcast. Irlanda. Que coisa Gente, insuportável, deixa eu velho. falar. São dois brasileiros que eles têm um canal falando sobre a Irlanda, foram fazer intercâmbio lá e trabalhar lá e tal. E eles têm amigos gringos de vários países e eles mostram as Dois comidas. brasileiros que moram na Irlanda têm Ah, amigos gringos. agora eu entendi. Agora Eles eu- mostram comida brasileira para os gringos. Eles fazem uma feijoada e dão pros gringos Isso. Aí e... tem coisas assim, tipo, experimentando cerveja brasileira. É muito engraçado, dando skin, Itaipava. Eu não sei nem se eu Dando podia xixi, falar. né? Porque skin...
E os caras Que falam, isso, Skin é um alô, xixi. Skin. Agora. É muito ruim, muito ruim. Sou da Não, época. Skin, Ah, que Skin Eu isso? é sou muito da bom. época da Patrocina Skin nós aí. Cariola. Não. Skin Skol, Skin Sou Skol, da 3 a 10. Itaipava, eu sou da Vê só, Itaipava. Mas tem um que é o melhor vídeo, se vocês puderem assistir, esse vale a pena, que é o Skin vídeo... é muito ruim. Que é o vídeo deles experimentando cachaça de jambu. Eita, é muito boa a cachaça de jambu, que Meu, deixa a boca dormente. Aquela que deixa a garganta dormente. É Eita. muito engraçado, velho. É muito engraçado. Cachaça de jambu. Vale muito a pena. Eu queria indicar o canal do Aldino Vilão, que eu tava mostrando pra vocês. O garotão de periferia que tem vídeos ótimos do tipo Nietzsche, o cara que rouba sua brisa, e Sócrates parado no bailão. Muito bom, muito bom. Meu irmão, o canal do Aldino Vilão, garotão que filosofa. É uma espécie de mini Mano Brown, moleque filosofando. Dá uma força lá pro Aldino no canal do Aldino Vilão. Inclusive, Aldino, se você um dia ver esse podcast aí, ó, você é uma inspiração pra molecada de periferia que tá aí na luta, ó, pensando ideia boa, positiva. Ele começa todo o vídeo assim, ó, queria mandar um abraço aí, rapaziada, aí pra galera aí, ó, passar uma mãozinha na cabeça e dar aquele abraço carinhoso aí em todo mundo que tá apoiando. Eu acho sensacional. Ok, fica a dica de canal Aldino Vilão. Entretenimento. Com N. Ronca Ronca. É o quê, meu irmão? Rapaz, veio uma site. rima da porra agora. Agora, Ronca, o ronca. Xanxão, ele tem. O Xanxão é a mentalidade de quinta série dele. Ele pensa sempre numa rima escrota. Tem como que você um fala? radialista no Rio de Janeiro, o Maurício Valadares, e ele participou assim de vários álbuns importantes da discografia do rock brasileiro nos anos 80, nos anos 90. E ele tinha na Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que era uma rádio que tocava rock. Aqui tinha também uma filial da Rádio Cidade. Ela foi uma grande rádio de tocar rock nos anos 80 e foi comprada por uma igreja evangélica. Pô, Deu que, certo. que pena. Lá no Rio também não deu certo não e faliu a Rádio Cidade. E primeiro ele começou na Fluminense, né? Fluminense FM, que acho que todo mundo conheceu, assim, já ouviu falar, pelo menos da Fluminense FM, que foi a Campeão da primeira... Taça Rio. Foi a primeira grande rádio rock mesmo, assim, do Brasil. Várias bandas surgiram através da... Eu pensava que era Fluminense Transamérica, FM. mas enfim. Não. Aí e depois passou a ser Rádio Cidade. E com o desenvolvimento da tecnologia, eles começaram a colocar o programa deles em formato de site. Então, primeiro era um formato de áudio simplesmente, agora eles têm áudios e algumas fotografias dos bastidores. Então, eu acompanho o Ronca Ronca já tem uns 20 anos, para Na vocês época terem do uma Ronca. ideia. E tem agora o programa, ele é semanal, toda quinta-feira à noite sai um programa novo. E é só no site que você hoje consegue ouvir o programa Ronca Ronca. Inclusive, há 10 anos atrás, o toque do meu celular era a abertura do programa Ronca Ronca. E foi porra. nesse programa... exatamente. Celular polifônico, Pô, pestiquinha. E assim, o Maurício O Sony Valadares Ericsson Flip com MP3. foi o cara que me apresentou a música que eu considero assim, a música mais bacana que eu já ouvi na minha vida. Que é do Neil Young, chamado Cortez the Killer. Então é um programa que você consegue Neil Young ouvir... é muito bom, né? Neil Young é muito bom. Que você consegue ouvir raridades. Então, músicas muito boas. Eu aprendi a assim. gostar de música ouvindo Jazz Panorama, meio-dia na Educativa FM aqui em Marcel. Pô, legal. Lá no Rio também tem o Jazz Panorama. Jazz também Panorama, ouvi bastante. meio-dia, inclusive Inclusive, tem. para escrever a minha dissertação e também para escrever o meu TCC, né, minha monografia, eu ficava ouvindo música clássica para poder escrever. Que se você tiver alguma fala, alguma coisa assim, isso pode atrapalhar, tirar a concentração. E música clássica, ela ajuda faço a isso você direto pra escrever. estudar. É, né? É Boa. bacana, é boa pra caramba. Boa. E o Ronca Ronca, então, fica aí como minha dica. Na última semana, ele levou Tulipa Ruiz para o Tulipa programa. Ruiz. Pro programa, e muito bom, assim, porque foi uma apresentação ao vivo. Então ela tava lá com a banda dela tocando e tal, e foi muito legal. O primeiro disco da Tulipa Ruiz É uma é lindo. live na a rádio, ordem, né? a ordem Oi? das Uma árvores. live na rádio. Uma live na rádio. Exato. A ordem das árvores não altera o passarinho. Bonito isso, né? É. Da Tulipa Ruiz. Cantando lá no primeiro disco dela. Ok? Mais alguma dica de entretenimento, senhoras e senhores? Então vamos para nossa nota de repúdio. Nota de repúdio. Quem começa hoje, ou vocês têm que estar muito irado com alguma coisa, ou vocês têm que começar essa nota de repúdio. Eu quero falar mal, eu quero a desgraça, eu quero estar insatisfeito, eu quero Eu estar tô chateado. puto com a língua latina. Por quê? Eu não tô puto com o cantor latino. Eu tô puto com a língua latina. E essa Por quê? nota de repúdio Porque ela vai morreu cedo demais. A gente podia aproveitar muito do latim, velho. O latim tem palavras ótimas. O latim é uma língua que cada sílaba pesa um castelo. Imagina, Maximiliano Severus, tá ligado? O nome do moleque. Hoje a gente chama de Enzo. Esse Valentina. Tá ligado? Saturnino
tá ligado? Saturnino Pentecostil, sabe? Um latim assim. Morreu cedo, velho. O latim ainda tinha muita coisa pra oferecer. O Latim morreu foi tarde. O Jajão, a nota de repúdio do Jajão é pela morte do Latim. A gente podia usar latim no nosso dia a dia, tá ligado? Você chega assim numa boa. Cara do Ricardo. Tá ligado? Não tô entendendo nada, Ricardo, o Piperácio, Adanos Altério, Refrigério Oeste. Eu entendi. Piperácio, você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que é que você Jajão, Piperácio, Adanos Altério, Refrigério Oeste. Pimenta no cu dos outros é referência. Isso em latim fica muito melhor, parceiro. Nossa senhora, nota Sabe o de que é que o repúdio. Silvio Gomes ia dizer pra você? Aí dentro. Dentro. Nota de repúdio, professor Ricardo Correia. Nota de repúdio, obviamente, pra galera que tá andando aí na rua sem máscara, pra galera aí que tá desrespeitando todas as normas que são feitas, não só no Rio de Janeiro, como a gente tá vendo aí nas reportagens, mas aqui em Maceió também a galera começou a abdicar disso daí. Tá achando que se tem lei, tem que desrespeitar, vamos desrespeitar a lei, e começou a andar na rua aí sem máscara. Cheio de cowboy fora da lei, nessa Não, Cheio de cowboy totalmente. Normalizamos E outra coisa, 1000 mortes alguém por tem que dia. avisar essa rapaziada aí, pelo amor de Deus, que máscara no queixo é igual capacete do cotovelo, não serve pra porra nenhuma. Então, pelo amor de Deus, Normalizamos Eu 1000 fico mortes. indignado com quem usa máscara no queixo, velho. Porque você já sai com esse negócio esdrúxulo na sua cara. E você bota no queixo, pô, faz logo o serviço direito, pô, bota na cara. bota na Não, cara. mas né? então, é uma galera que não quer se comportar coletivamente, é uma galera que não gosta de seguir um padrão e uma regra. É uma galera que gosta de ser diferente. Na sexta-feira- Por mais que seja bizarro. Na sexta-feira passada, não sei se o Jorge Como diria reparou. Pete. Na sexta-feira passada, não sei se o Morte Jorge... do Latim. Não sei se Eu tô rindo da morte do Latim. Não sei se o Jorge reparou, mas a gente passou num posto, tipo, 10 horas da noite, já tinha gente bebendo na conveniência do posto e Tranquilamente. todos sem Nota, máscara. direto, minha tá direto. nota de repúdio ia ser para as aglomerações, mas o Jorjão já deu minha nota de repúdio por mim. Então, minha nota de repúdio fica a minha segunda opção de hoje, que é para racismo, homofobia e maus tratos com animais na comunidade gamer. Minha nota de repúdio para todo mundo que faz live jogando videogame, arrotando preconceito, machismo, racismo, homofobia e acha que isso é bonitinho porque é politicamente incorreto e blá 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 blá. Então fica aqui a minha nota de repúdio e pela, digamos assim, higienização do discurso dessa galera que faz lives aí nos tweets da vida, falando merda, para usar um termo mais claro, o tempo todo. Beleza? Essa é a minha nota de repúdio. Chancha a sua nota de repúdio. A minha nota de repúdio vai à substituição do homem pela máquina na telefonia. Sua nota de repúdio vai para a substituição Vai. do homem pela máquina da telefonia. E eu queria dizer, eu quero que você olhe no meu olho, que eu venci você. Por quê? Porque eu descobri agora, sabe o que acontece? O quê? Essas empresas de telemarketing ligam pra você e fica assim, lá no fundo, presta atenção. Tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. Aí pra você dizer, alô, aí ativa a máquina. Eu não falo mais. Você não fala mais, você você ligar não pra fala mim e eu mais. dizer alô. Não digo nem a pau. Ah, o Chanchão se refere às ligações automáticas de telemarketing que você fala com o robô. Agora que eu tô entendendo qual é a nota de repúdio E dele. a nota de repúdio vai à substituição da máquina pelo homem. Eu gosto daquela pessoa que liga pra mim e fica dizendo, me confirma o seu CPF pra eu lhe dar um cartão de crédito. Aí eu digo, só mais tarde, me liga outra vez. Aí eu fico enrolando a pessoa. Você gosta mais dessa parada. Eu gosto quando eu tô... Você já notou que agora é assim, alô? Você é o Ricardo? Diga sim. A resposta é, não gostei. Eu gosto de gastar o tempo da pessoa ligar pra mim e eu dizer, fale mais. Muito bem. Dicas de leitura depois da nota de repúdio, para que a gente possa finalizar o podcast. Se vocês tiverem dicas de leitura Eu aí, quero que a gente dê um pulinho na recomendar um dica de livro, leitura. velho. Ricardo, passa o meu aí, por favor, porque eu já começo com o meu enquanto vocês pegam aí o de vocês. Ou Cara, você já pegou eu o seu? lembro de uma época que eu Passa o fui meu pra aí. Bienal do Livro. Sim. E eu sempre fui uma criança meio estranha, tá ligado? Você deve ter percebido. aí que eu sou uma pessoa- Não, ninguém percebeu que isso é estranho, Jorge. Você tá tudo normal. Jorge, Não, somos você todos é o estranhos. alienista, né? Do Machado de Assis. É o normal da cidade. Não, o alienista, Somos todos estranhos, Jorge. o alienista descobriu, na verdade, depois que ele era louco, mas enfim. Aí eu sempre fui meu pirata, eu tava numa Bienal, né? Aí o livro que mais me chamou a atenção foi um livro assim, De colorir. grandão e tal, chamado História das Agriculturas no Mundo. E eu fiquei tipo, pode crer, eu preciso descobrir a história das agriculturas no mundo. Aí eu não comprei o livro, porque era caro pra caramba, eu tava liso. Aí eu achei o livro em PDF. O livro na biblioteca da USP.
É da História das Agriculturas do Mundo. Ou seja, você achou um PDF legal. É do USP, total. Todos os PDFs são legais. Todos os PDFs são legais. Mesmo os que não são. Boa, Mesmo os Jajá. que não são. Viva o papel da pirataria para a divulgação de conhecimento entre os menos favorecidos. Na verdade, é da editora da Unesp, perdão, História das Agriculturas no Mundo. É do Marcel Mazoyer e do Lawrence Rudart. Eu vou disponibilizar o PDF no grupo do Telegram para você que quer entender desde a pré-história, a Revolução Neolítica, a agricultura moderna. É um livro bem interessante. Muito bem, Xanxan, dica de leitura. A minha dica de leitura hoje eu vou puxar um pouquinho para minha área, vou indicar o livro Utopia do Thomas More. E tem um porquê indicar Sim, por favor. livro hoje. Nesta semana, na semana anterior do início de julho, o Eduardo Suplicy, ele enviou esse livro para o Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro. Dois problemas aí, filosofia e o outro é que o homem não sabe ler. E ele deixou assim, acho que foi bem interessante, tem toda uma dedicatória que ele faz, indicando, explicando um livro. Esse livro que é um clássico do renascentismo, é um clássico da filosofia, onde o Thomas More faz uma alusão entre dois mundos, então tem filosofia platônica, tem humanismo, tem uma série de perspectivas nesse livro que vale muito a pena. E o Suplicy disse, abre aspas, ao presidente Jair Bolsonaro desejo-lhe pronta recuperação e que possa aproveitar esse período em que precisa se restabelecer com a leitura desse importante livro de Thomas More. Aqui vai a minha indicação junto com o Suplicy desse livro, que deve ter em PDF. Eu não tenho um PDF, mas Cara, se o tiver... Suplicy é um fofo. Tem PDF. Eu não tiver em PDF, domínio público, eu espero domínio que alguém público. coloque aqui nesse... Eu não tenho político de estimação. Nesse grupo do eu não Telegram. tenho político de estimação, acho que ninguém tem. Mas eu tenho políticos fofinhos. Eu tenho, sou lulista. Eu queria o Suplicy pra ser meu avô. Eu queria o Suplicy pra ser meu amigo, meu avô, pra correr comigo. Velho, o Suplicy é pra botar no meu bolso e ele andar comigo. Tu tá ligado que o Suplicy, ele andava Ele é pai do Supla. Ele é pai do Supla. Então, assim, já mostra. Ele é papito do Supla. Ele andava com o projeto de lei da renda básica. Pra todo mundo. Ele andava pra todo canto. Então, se você encontrasse o Suplicy numa festa, ele chegava, opa, fulano, que bom te ver e tal, e mostrava o projeto da renda básica pra ele. Um dia o Na Brasil vai ter a dedicatória- dignidade de adotar o projeto do Suplicy. Na dedicatória que ele manda pro Bolsonaro, ele ainda manda. No capítulo 13, Exato. Thomas Moros esboça a possibilidade da renda básica. Porque, tipo, pô, esse bicho Porque a massa, utopia velho. é o Leviatã, o Estado, pra ajudar as pessoas também. Não. Ele é um apaixonado pelas ideias que ele acredita. Bicho, o Suplicy é apaixonado por qualquer coisa legal desse mundo, velho. O melhor vídeo que existe na internet. Aqui tá uma nota de apoio, uma moção de Nota aplausos. de apoio pra... O vídeo, Palma- eu sei qual é. Eu convoco aqui a palma de uma salva. Uma palma de salva pro Suplicy no show do Racionais. Ok. Boa. Acho que com isso a gente pode terminar. Não, então a dica de leitura do Ricardo a gente termina. Então, minha dica de leitura, Os Problemas da Educação no Brasil, que foi o livro que eu li e que eu fiz o comentário no podcast, passado pra mim. E alguns alunos, inclusive colegas professores, vieram me perguntar e tal sobre esse livro. Qual era a minha base para eu poder explicar aqui sobre a história da educação no Brasil. Então o livro é Os Problemas da Educação no Brasil, de Rodrigo Zeidan. E esse livro eu também vou colocar o link dele à disposição para baixar em PDF gratuitamente, tá? No site oficial aqui. E ele mostra, além daquilo que eu falei na semana passada, mas tem um tópico muito interessante, que é tudo que você entende sobre educação no Brasil está errado. Então esse negócio de que porque só a educação vai ajudar a transformar o Brasil. E ele consegue mudar essa visão. É a mitificação da educação como super-homem, né? Exato. Que acha que o que está faltando para a população brasileira é educação, e essa educação vai se pegar na escola, que a escola, se o cara for bem formado, ele não será um cara que vai transgredir as regras da sociedade, que o grande problema do Brasil está que o professor, ele é o principal profissional de todos, porque todos passam pela mão do... Essa visão é quase que... Mítica. Exato, uma visão que não corresponde nem um pouco à realidade, pelo nosso salário, pela nossa condição social, pela forma como parte da sociedade, inclusive, tratam os professores no país. Então é muito bacana. Ele também fala sobre as universidades, né, no Brasil, como eu citei uma parte do texto na semana passada.
de que os investimentos na educação do ensino superior estão completamente equivocados. Então ele vai falar que a universalização das universidades não é algo ruim, é algo bom, só que a forma como o recurso é aplicado é que é extremamente errado, e uma parte desses recursos foi o que eu expliquei na outra semana. Então esse livro eu vou deixar à disposição para a galera lá no grupo do Telegram. Segue lá, Humanas em Foco. Rapaziada, eu queria indicar quadrinho. Eu acho que se você não leu o quadrinho e resume o quadrinho à literatura infantil juvenil, você não entendeu nada. Eu queria indicar um sujeito que para mim é um dos grandes jornalistas do mundo hoje, ele tem 59 anos, vou deixar aqui pra galera ver. É Joe Sacco, Palestina, de Joe Sacco. É um grande livro, Palestina na Faixa de Gaza, ganhador de National Book Award, um livro extremamente premiado. O Sacco ele é precursor de um ramo do quadrinho interessante, que é o jornalismo em quadrinhos. Ele é essencialmente jornalista e o que ele faz é reportagens em quadrinhos. E aí fica a junção dessas duas grandes vertentes da comunicação humana, que é a arte sequencial, o quadrinho, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado, tenho muita vontade de dedicar estudo a isso, e o jornalismo, beleza? Fica a dica, esse foi o Povo de Humanas, hoje um pouco mais rápido, ainda bem, tentamos ser um pouco mais concisos, ok? Deu exatamente 2 horas de gravação. Fidel Castro na Assembleia da ONU. E foi rápido pro Arthur. Um beijo pro Arthur. Fiquem bem, um abraço para Arthur Finizola, frente. Um grande abraço a todos. Tchau. Esse é o Povo de Humanas, o podcast da família brasileira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.